Começa agora mais um Santo Flow muito especial. Que alegria ter você aí do outro lado. Está no ar agora mais um Santo Flow da nossa série especial sobre vocação, que é a série Arte Sacro no Santo Flow, falando sobre vocação. Então nós estamos aqui, como você já sabe, a gente já deu o pontapé inicial aqui na nossa série. Estamos em Balneário Camboriú, a cidade onde fica a fábrica da Arte Sacro, e trazendo para você conversa, testemunho, que vai nos fazer refletir sobre essa questão da vocação. Mês de agosto, mês vocacional, e é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para mais uma conversa muito especial. Então, para você que está conosco, já vai compartilhando essa live, vai mandando para todo mundo, porque eu tenho certeza que hoje a nossa conversa vai edificar muito o nosso coração e, além disso, vai ajudar com que a minha e a sua vida se aproxime de nosso Senhor. Talvez você nunca tenha conhecido uma pessoa que tenha se mudado entre 15 e 20 vezes na vida. Várias cidades, com mais de 10 ou quase 20, nós vamos saber agora. Agora imagina, de repente está tudo organizado, nosso Senhor pede algo, muda tudo, e tantas coisas. Para você ficar situado, nós estamos aqui conhecendo não só a fábrica da Arte Sacro, mas toda a família que está aí ao redor, trabalhando, fazendo acontecer esse trabalho belíssimo da Arte Sacro. E o Tiago, que é o filho da Madalena, proprietário da Arte Sacro, a sua sogra, olha só, até que enfim achamos uma sogra boa, rapaz. Não, brincadeira, minha sogra. Um beijo no coração. Oi, amor, tudo bem? Olha como ela olha assim. Você quer cortar? Quer que eu faça de novo? Não, né? Não pode, né? Brincadeira. A Lucy Garcia é a nossa convidada de hoje do nosso Santo Flow especial Vocação por Arte Sacro. Bem-vinda. Obrigada, Guto. Bem-vinda à casa da sua filha. Casa da minha filha, ao Santo Flow, que jamais eu podia imaginar que estaria aqui um dia, né? Diz que você assiste, né, de vez em quando, né? Eu sou sua fã, tô inscrita lá no canal, pode ir lá. Escuto sempre aos sábados, especialmente, que incrível, tô gravando agora, hoje é sábado. Hoje é sábado, né? E é sempre o dia que eu procuro ouvir o Santo Flow, que eu tô mais tranquila. Obrigada. Olha que maravilha. A alegria é toda minha e tô muito feliz de estar aqui em Balneário, estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito especial. E fico feliz que você acompanha também o Santo Flow. Que bom. Hoje estamos aqui. Olha, quem imaginaria, né? Não imaginaria nunca. Olha só que coisa boa. Conta primeiro a história. Quantos filhos, casado? Eu já sei que o seu marido é diácono permanente. Sim. Como que é hoje os números atuais da família? Então, nós somos casados há 39 anos. Acabamos de completar, né, esse ano. Sou casado com o Tadeu. Um santo homem. Sim. Todo mundo que o conhece fala que ele verdadeiramente é um José. E é mesmo. Sim. Sempre silencioso na oração. Né? Um pai justo, responsável. E nós temos a graça de termos 7 filhos. Né? 3 no céu e 4 aqui conosco. Dos quais 2 são casados. A Carolina, que mora aqui em Balneário, né, tem 4 filhinhos. Tem o Lucas, casado, que mora em Brasília. Tenho um filho padre, né, que é o João Paulo, que também atualmente está no México, e a Maria Clara, que é a minha caçulinha, que veio, né, depois já de 10 anos, e ela tem hoje 24 anos, está morando em Brasília, também terminando a faculdade de Direito. Olha que maravilha! Uma turma grande, né? Uma turma boa. Nós vamos falar sobre isso. E ter um filho sacerdote também deve ser um grande presente, como também é, por exemplo, uma filha com 4 crianças, não é? Sim. E não se preocupe, elas estão... Eu ia dizer que elas estão trancadas, não estão. Brincadeira. Elas estão na casa da avó, aqui, né? Bem tranquilas lá, sendo cuidadas, enquanto a gente tenta um pouco de silêncio. Porque até pouco tempo aqui estava uma coisa. É uma festa, né? Maravilha. A gente não consegue conversar, porque todos querem atenção ao mesmo tempo, e às vezes é um chorando, outro querendo comida, outro querendo ir no banheiro. É verdade. Mas faz parte da beleza da família também, com né? Com certeza. Você é natural de onde?
Então, eu sou natural lá do fim do mundo, de uma cidadezinha que se chama Consolação, Minas Gerais. Olha só. Que não está nem no mapa. Não tá? Não. Olha que coisa. Eu fiquei lá, né, durante 4 anos, eu nasci lá. Depois meus pais, por questões de trabalho e tudo, mudaram para uma outra cidadezinha que se chama Itapeva. Certo. Também no estado de Minas Gerais, está quase divisa com o estado de São Paulo. Hoje ela é um pouquinho mais conhecida, mas é uma cidade que tem uma média hoje de uns 13 mil, 14 mil habitantes, bem do interior. Olha só. E com 14 anos eu saí de lá para estudar, porque na época só tinha até o ensino fundamental. Ou você ficava nisso, ou tinha que sair para poder se aventurar pela Sua vida criação, e crescer. sua infância, adolescência, sempre foi com uma presença na igreja ou nem tanto, sua família? Nem tanto. Uma coisa que é interessante, Guto, porque nessa cidadezinha de Consolação, meus avós e a casa dos meus pais eram bem pertinho da igreja, né? Acho que Deus sempre me quis morando perto de igreja. E aí, uma época, né? Acho que eu deveria ter uns 3, 4 anos mesmo. Uns redentoristas foram fazer missões lá em época de Semana Santa e tem muito Sim. esse trabalho deles, né? E eu me recordo, assim, uma vaga memória, né? Que é quando você começa a adquirir um pouco das memórias, que eles foram e gravaram um vídeo comigo e com uma amiguinha, porque eles já começavam aquele trabalho de televisão deles. E interessante, porque assim, todo dia eu ia na igreja sozinha, eu nunca lembro de ter ido com meus pais, porque eu amava estar nas procissões, nas missas, não tenho recordação de nada do que acontecia, mas eu tenho uma memória que me remete a Deus. E tenho uma memória triste, que no dia seguinte que eu fui, que eles não estavam lá, eu voltei para casa chorando. Olha. Né, porque não tinha lá mais os padres. Foi um consolo, minha mãe tentar, né, me acalmar. E até pouco tempo ainda fui ver esse vídeo que uma senhora tinha, né, na minha infância. Então eu acho que ali Deus me chamou a estar perto. E depois meus pais, quando mudaram para essa cidade de Itapeva, a gente também morava perto da igreja. Seus pais não tinham prática de ir na igreja? Nenhuma. Eu não me lembro deles me levarem para a igreja, mas eu vivia na igreja, uma coisa interessante. Porque na infância, a memória que eu tenho, eu não me lembro assim, da minha primeira Eucaristia, de catequese, eu não tenho essa memória. A única memória que eu tenho é que na crisma, eu fui para a missa, tenho a imagem dos padrinhos e o que eu tinha pego escondido da minha mãe, uma pulseira de ouro dela. Nossa! E eu perdi lá nessa crisma porque essa pulseira era muito grande. É a memória que eu tenho da crisma, porque depois eu apanhei, né? É a única vez que eu me lembro da igreja na infância. Você deu uma refusão. Total. E depois disso, na minha adolescência, né, eu tenho... são 5 irmãos, um é temporão, ele nem existia na época, mas eu tenho um irmão que é muito querido, né, o Carlos, e ele ia muito para a igreja também. E aí ele me levava. Então, assim, nós vivemos um pouco da nossa adolescência sendo por conta própria. Os meus outros irmãos não iam, meus pais também não iam, e nós íamos e participávamos de grupo de jovens. Só que depois, aos 14 anos, como eu disse, eu saí. Sim. Eu fui para estudar, um pouco contrário, que meus pais não queriam isso. Mas aí você também aprende a estar no mundo, né? Porque foi morar sozinha, numa cidade maior. Então, tudo que é de ruim... Foi morar sozinha? Sozinha. 14 anos? Com 14 anos. Meu Deus do céu, minha filha tem 13, já fazer 14. Imagina, sair sozinha. Sozinha. E aí a gente foi várias meninas da nossa cidade, né? Porque a gente alugou uma pensão. E lá, então, assim, durante o dia eu trabalhava, porque a gente podia trabalhar naquela época, né? Não tinha problema nenhum que trabalhar com 13, 14 anos. E aí eu fui trabalhar em uma relojoaria e estudava à noite. Então, em finais de semana, eu ia para casa dos meus pais, né? Porque a cidade dava 1 hora, 1 hora e pouquinho, ali em Bragança Paulista. Mas foi uma época, assim, boa, porque te abre também aí a conquistar as coisas que você precisa conquistar, porque senão nunca teria saído de lá. Talvez nunca teria estudado e alcançado o que eu alcancei. Mas também muito ruim, porque eu não estava preparada para enfrentar uma vida. Não é? E dentro disso você tem uma experiência muito ruim do lado do mundo, porque ninguém te fala o que tem do lado de lá. É verdade. Né? E meus pais eram pessoas muito simples, ignorantes mesmo, não tinham estudo nenhum, né? Não tinham formação nenhum, além de que tinha um problema, né, de relacionamento, porque meu pai tinha 28 anos
E a minha mãe tinha 14 anos quando eles casaram. Olha só. Né? E assim, aquele casamento que é arranjado, né? Então minha mãe nunca aceitou ter sido casada e ter levado depois para a fazenda dos meus outros avós, distante dos pais dela. Então foi um casamento muito conturbado. E meu pai bebia muito, ele era alcoólatra, né? E assim, realmente ele trabalhava muito, mas bebia muito, né? Então a gente teve uma vida assim muito sofrida. E ao mesmo tempo a minha mãe não pôde experimentar o que era ser, vamos dizer assim, uma adolescente, uma jovem no mundo, e ter estrutura para trazer para nós enquanto educação. E diante das nossas necessidades, ela também trabalhava fora. Então, durante a minha infância mesmo, eu ficava sozinha em casa com meus irmãos. Um pouquinho mais que eles cresceram, eles já começaram a trabalhar também, faziam várias coisas, né? Era um período muito difícil, né? Esses anos 70, né? Anos que ainda a gente vivia um pouco, uma miséria muito grande no Brasil, né? A gente estava na época dos militares, que estavam tentando, eu acho, eu não sei, de alguma forma consertar nosso país, mas a gente vivia no interior muitas necessidades. Então, meus irmãos iam para a roça, para trabalhar na lavoura, eles trabalhavam de servente de pedreiro, eles faziam de tudo. E eu tinha que cuidar da casa. Com 8 anos. Caramba, né? Então eles chegavam, eu tinha que estar com a casa e comida pronta. E minha mãe também, né, tinha que chegar. Então, uma época ela trabalhava em fábrica, depois ela trabalhou como cozinheira, depois ela ficou como costureira. Eu só não lavava roupa. Mas eu tenho aquela imagem, assim, de que eu limpava a casa e meus irmãos chegavam com os pés todos sujos, ou da roça, e sujava, aquilo me irritava, e eu brigava com eles, eu chorava, né? E, enfim. Então foi bem difícil esse período, mas quando você se depara, né, de você poder estar numa cidade maior, ter que estudar, trazer essas responsabilidades, você não tem o peso disso. E então, assim, minha mãe tinha dado uma educação sexual ou drogas, eu nem sabia se ela sabia bem dessas coisas, sabe? Então foi um momento muito difícil de você se estar ali e conhecer toda essa realidade, né, que não fazia parte da minha vida e que de repente passou a fazer parte. E tinham meninas bem mais velhas que moravam comigo, então era bebida, tinha droga, tinha tudo. Então eu sou um milagre de Deus, eu falo. E eu penso que é essa sementinha, lá daqueles 4 anos, né, que eu dizia dos redentoristas lá, e que depois meu irmão me levando para o grupo de jovens, porque eu lembro que todo final de semana eu ia para lá e eu tinha necessidade de ir na igreja. E lá na nossa cidade tem um crucifixo imenso, que ele ficava no centro, em cima do altar. Sim. E muitas vezes eu ia para lá, e eu ia sozinha para a igreja, e eu entrava na igreja durante o dia, sentava atrás do altar, bem escondidinha, e ficava olhando para aquela cruz. Olha que coisa. Né? E eu falava para Jesus, olha, Senhor, eu estou aqui. Sabe que eu estou em outro caminho, mas eu não quero estar lá. Eu quero estar aqui. E era algo assim que eu não sei explicar. Você conseguiu estudar indo para lá? Ou a própria realidade às vezes afastou um pouco? Você conseguiu? Como que foi? Eu estudei, sim. Eu fui fazer meu ensino médio. Daí quando eu estava no meu segundo ano, terminando meu segundo ano de ensino médio, eu tinha tido um namorado lá. E que foi assim, acho que um dos namorados que eu gostei um pouco mais, porque eu digo que não foi amor, mas que eu gostei um pouco. Eu tinha terminado com ele, e aí eu resolvi voltar para Itapeva, para minha cidade. Eu tinha terminado o segundo ano, já tinha que faltava o terceiro. Só que nesse período, nós tivemos um retiro lá, um encontro de jovens da Pastoral Juvenil. E eu fui para esse encontro de jovens. Aí chegando lá, né, eu não sei porquê, olha que coisa de louco, né? Falaram assim para mim, né? Antes de ter o encontro, você vai dar uma palestra. Olha só, pegavam a gente assim, não sei como, né? Como assim que vai dar uma palestra? Não, você vai dar uma palestra para falar hoje sobre o vazio do jovem, né? Então tá bom, né? Eu sempre fui muito falante e tal. E aí eu fui falar, né? Eu estava dando essa palestra, tinha, né, não lembro quantos jovens. E aí um deles, eu perguntei, né, como que o jovem se sente hoje? Porque a gente não entrou no tema específico. E aquele jovem falou assim, vazio. Olha. O jovem hoje está vazio. E eu olhei para aquele jovem e alguma coisa aconteceu ali. Hoje é meu marido, né? Ai, Jesus! Aí você disse, deixa eu preencher o seu vazio. Não, brincadeira. É bem isso.
Eu acho que estávamos os dois voltando, né? Porque ele também estava voltando, ele também morava fora, estava voltando. E aí, naquele momento, né? Depois a gente teve algumas dinâmicas. E aí, um pouco eu choro, um pouco eu rio, desculpa, né? Vai ser assim. É normal. E aí, a Carol puxou a você. A Carol me puxou a mim, exatamente. Ela é boa de choro também. Qualquer coisa já nos emociona, né? Ainda bem que eu trouxe um lencinho, tá? Já veio preparada. Já vim preparada. E aí nós tivemos uma atividade, né? De dançar, de dar uma flor, umas coisas que eu não me lembro muito bem. E aí você tinha que escolher alguém para dar aquela flor, nós que estávamos na equipe. E aí eu fui lá e dei uma flor para ele, né? Aí, enfim, resumindo a história, depois disso, né, a gente teve outros retiros, chamamos ele para vir fazer parte também, e daí começamos, então, a namorar. E quando eu voltei daí, que eu comecei a namorar, eu não queria mais fazer, terminar o ensino médio. E na cidade vizinha, a gente tinha o curso técnico de magistério, e que dava para ir e voltar. Então, como eu já tinha feito o primeiro ano, eu podia entrar no segundo ano de magistério. Então, eu voltei um ano e fui fazer magistério na cidade vizinha ainda e voltando. Só que com meu esposo foi uma coisa assim, muito intenso. Nós começamos a namorar, né? E nossos pais não gostavam, não queriam que a gente namorasse. Porque ele tinha fama de ser muito perdido, assim, né? E, na verdade, ele não era. Mas ele tinha uma fama, porque ele morava fora, ele era muito bonitão, assim, né? Também eu acho, né? Até hoje. Mas, assim, né? Era aquela coisa, tinha um carro muito bom, e isso numa cidade pequena, né? Eram muitas mulheres atrás. Então, meu pai tinha pavor dele. Ele era amigo dos meus irmãos, mas para namorar comigo não servia. E naquela época era assim uma coisa bem diferente, né? A gente namorava, mas tinha que ter a permissão dos pais. Então, na minha cidade era muito comum você fugir. Você já ouviu falar sobre isso? Já, demais. Você foge com o namorado, daí o pai te obriga a casar? Sim, sim. Ah, foi isso que aconteceu. Nós dois, um dia lá, resolvemos fugir para a gente poder casar. Eita. Né? Com 8 meses de namoro. Eu tinha 18 anos e ele tinha 22. Eu ainda não tinha bem 18, ia completar 18 anos. E nós fugimos, não muito para longe, para casa de um parente, porque a gente não tinha dinheiro nenhum, né? Ia para onde? Não tinha nem para onde ir. E aí, depois, quando nós voltamos, então, a gente era obrigada a casar. Porque a gente queria casar e eles não concordavam, né? Então, aí casamos, né? E eu vejo assim que foi a mão de Deus que me salvou dentro desse casamento. E também salvou o Tadeu. Olha que coisa. Né? Porque nós estávamos fora, morando, né? Eu lá em Bragança, ele estava na época, acho que morando aqui em Porto Alegre, a trabalho. Né? E nesse momento que Deus nos uniu, na nossa imaturidade, porque éramos muito crianças, né? Sem muito conhecimento da vida, ele nos salvou. Porque daí o Tadeu veio para trabalhar em São Paulo. Eu fiquei lá durante uns 3 meses. Eu falei, eu não vou deixar meu marido sozinho lá em São Paulo. Eu vou deixar, né, o meu curso. Eu estava terminando o curso de magistério. Falei, eu vou deixar e vou mudar para São Paulo. Eu vou cuidar do que é meu. Né? E fui para São Paulo. E lá a gente começou, então, a trabalhar. E aí que eu falo assim, aí entra esse amor pelo sacerdote. Porque eu falo assim, a graça de ter um sacerdote na vida da gente, da família, do casal, é inexplicável e nos salva realmente. Então, esse meu irmão Carlos também, na época, estava morando em São Paulo. E ele conheceu o padre Torrente, que hoje ele está lá em São José do Rio Preto. O padre Torrente, bem jovem, estava estudando, ele tinha vindo de lá para estudar também em São Paulo. Já era padre, mas ele veio para estudar. E o Carlos levou ele para a nossa casa para nos conhecer. Olha. E ele foi uma presença marcante na nossa vida, naquele início de casamento, né, que só estávamos nós dois numa cidade. No início praticamente não tinha muita coisa, né? Não tinha nada. Alugado uma casa, mas não tinha grande estrutura para começar a vida. Não. Né? E até porque a gente fugiu, não tinha essa preparação que todo mundo hoje tem que ter uma casa, um carro. Entrou uma casa? Então, aí nós alugamos uma casinha. Primeiramente, a gente alugou uma casinha de 2 cômodos, lá em Pirituba, que a gente não conhecia. Sim. Daí a gente viu que era um lugar horrível, porque a gente não tinha a mínima noção de São Paulo. Sim. Aí depois de 2 meses, nós mudamos para o Alto da Lapa, que daí já era um bairro melhor. Mas aí eram 3 cômodos.
E nós ganhamos daí. Daí meu tio, por exemplo, acho que me deu jogo de quarto. Um outro casal amigo deu lá o jogo de sofá para pôr na sala. Tudo muito simples. E na cozinha, eu lembro que a gente ganhou umas coisas assim e montamos a nossa casinha. Né? O Tadeu foi trabalhar no banco, na época América do Sul. E eu consegui um trabalho também, né, de ser auxiliar de secretária numa multinacional em São Paulo. E aí, então, foi uma coisa assim, né? Era tudo, parece a casinha de brinquedo, mas é tão gostoso, né? E a gente começou a se conhecer de verdade quando casamos, porque a gente não tinha tido tanto tempo, né? 8 meses de namoro, é uma loucura pensar nisso hoje. Eu brinco com ele que poderia ter dado nulidade. Né? Poderia ter havido separação, porque, né, se a gente pensar nas estruturas que hoje se dizem, né? Eu fugi porque meus pais não queriam meu casamento. Mas a gente tem que fazer dar certo, né? A gente tem que fazer dar certo. O matrimônio é algo lindo e é possível. E eu amava muito meu marido, né? Foi meu primeiro grande amor e até hoje é o meu grande amor, né? Porque ele realmente é um homem maravilhoso. E ele soube me entender. Mas ali ele tinha uma vivência de igreja ou ainda estava começando a se aproximar mais? Então, olha para você ver. Ele foi seminarista. A família do meu esposo, eles são em 15 irmãos, né? Sendo que 2 acho que faleceram. Depois eles são em 13, mas a minha sogra adotou mais 2. Era uma família imensa. E eles tinham uma vivência religiosa muito grande. Já ao contrário da minha família, eles tinham muita experiência religiosa, ministro da Eucaristia, né? Eles eram o casal que era o casal modelo da cidade, os pais do Tadeu. Todo mundo procurava eles quando estavam em crise, alguma coisa assim. E aí, o Tadeu ficou no seminário, acho que uns 2 anos, e também não era a vocação dele, ele voltou. Só que daí ele foi estudar em Jundiaí, depois foi trabalhar. Então, ele não conhecia ele logo que ele saiu do seminário. Eu vim conhecê-lo depois. Mas quando eu o conheci, ele estava afastado. Não é? E aí, então, da igreja, né? Também estava tendo essa experiência, como eu dizia, do mundo. Você cai assim, de paraquedas. Né? E se você não tem a família perto, pessoas que possam te sustentar, realmente é muito difícil de você se manter. Se a gente conseguisse caracterizar o momento em que realmente tanto você como o Tadeu mergulha de uma forma mais forte em Deus, nas coisas de Deus, teve algum momento específico já como casados que realmente houve aquele encontro, aquela experiência com o nosso Senhor? Teve esse momento primeiro que eu estava dizendo do Padre Torrente, né, que ele passou e ele foi uma presença muito viva, e eu acho que isso nos trouxe de volta para a igreja, porque a gente tinha casado morando em São Paulo, mas a gente não ia em nada. Né? E aí ele nesse momento chega, não foi assim, acho que a experiência, mas ele nos trouxe de volta, nos resgatou. Colheu, né? A vivência, a Santa Missa, né? Aquele carinho, porque daí eu fiquei grávida do meu primeiro filho, ele foi muito presente nesse momento, né? Ajudava a gente a lavar a louça, me ajudou a ir para o hospital junto com o Tadeu, cuidou, teve essa presença amorosa na nossa vida, né? Só que assim, o momento eu acho que tomba melhor, vamos dizer assim, que aquela, você cai do cavalo, foi porque daí eu tive o Lucas, ele ficava muito doente em São Paulo, nós resolvemos mudar para Jundiaí. Pedimos a conta, queríamos estar mais próximo da família, lá não tinha ninguém. E nós fomos para Jundiaí, e lá eu descobri que estava grávida da Carolina. Então, com o dinheiro que a gente recebeu, nós compramos um terreno, fizemos uma casinha pequena, bem simples. Fizemos. Só que naquele final de semana, num desses, o Lucas foi internado. Eu estava quase para ter a Carolina. E entraram na nossa casa, levaram tudo. Nossa. Quando a gente chegou do hospital, não tinha nada. Eu estava para ter neném. E o Tadeu ficou desempregado. Na mesma semana, tudo. Porque ele tinha ido trabalhar na metalúrgica do meu cunhado. Mas eu não sei se você não é da sua época, mas teve o plano Collor que arrebentaram com os empresários e foi uma falência geral aqui no Brasil e desemprego. Então foi o que aconteceu com a empresa do meu cunhado. Então naquele momento a gente não tinha nada, a gente ficou com a roupa do corpo, literalmente, porque até as roupas nossas eles levaram. Nossa. Né? Eu tinha que ter uma filha que estava para ter naquela semana. Então eu resolvi, falei pro Tadeu assim, amor, vamos voltar para Itapeva, a gente brinca que ele é o ponto de partida sempre, entendeu? Você falou das muitas mudanças, é o ponto de partida. Vamos voltar para Itapeva. E lá, pelo menos na casa da minha mãe, né? Só que a minha mãe estava grávida. Não tem porão.
é do mesmo tempo quase que eu de gravidez. Meu Jesus sacramentado. Voltamos para lá, né? Porque com o filho doente, outro para nascer, desempregado, o que você vai fazer da vida? Vai voltar para casa dos pais, né? Por isso a referência dos pais vai ser sempre na nossa vida, né? E aí voltamos. Quando a gente chega na casa, minha mãe levou um susto tão grande que ela teve que ir para o hospital para nascer o bebê, sabe? Porque ela realmente não esperava aquilo, né? E 3 dias, de fato, depois nasceu a Carolina. Onde que eu quero chegar? A gente ali na casa, ainda em dieta e tudo mais, um dia eu sentei na porta da casa da minha mãe e olhei para a igreja. Lembra que eu falei que eu sempre morava perto da igreja, né? E eu falei, esse horário é sábado à tarde, eu vou lá na igreja. Que sempre tem grupo de jovens. E eu achava super jovem, mãe de 2 filhos, né? Mas com 22 anos eu era muito jovem, mas não fazia parte mais do círculo assim, né? E aí eu fui para lá. Cheguei lá, estava tendo, de fato, um grupo de jovens e eles estavam, então, escolhendo um coordenador para aquele grupo de jovens. Estava até uma equipe, não lembro, de Campo Limpo Paulista, dando uma... E aí, simplesmente, eles falam, a Lucy pode ser a coordenadora do grupo de jovens. Né? Eu falei assim, mas como assim? Né? Daí chega lá o padre Valeriano, que era o recém-pároco, né? E eles falam, olha, padre, ela está aqui, ela trabalhava com um grupo de jovens antes, ela pode ser a nossa coordenadora. E o padre, sem me conhecer nem nada, concordou. Então ali foi, realmente, não foi o encontro, mas foi o início de tudo. Olha. Porque esse padre, ele foi o grande marco da nossa vida, né? Um santo sacerdote, que quem conhece, ele é muito conhecido aqui no Brasil, né? Até hoje muitas pessoas visitam o túmulo dele, que ele faleceu, né? Acho que foi 2008, 2009. Um santo que viveu na nossa vida. E a partir daquilo a gente criou assim um laço tão grande com ele, e aquele grupo de jovens realmente foi a salvação. Mas só que daí eu sou muito intensa, né? Eu queria estar todo o tempo fazendo tudo na igreja. Sim. E o Tadeu começou a ficar incomodado, né? Porque ele ia, mas não ia com tanta intensidade. Então, na época, eu falei pro padre, vamos criar uma armadilha para pegar o Tadeu, né? Ia ter um encontro de seminário de vida na nossa diocese, em Pouso Alegre. Eu falei, vamos falar, o senhor convida ele, né? Como se fosse o senhor, tal, e ele vai para esse seminário de vida em Pouso Alegre. E quem sabe vai ser o momento dele voltar. E ele foi muito bom, porque daí ele entrou mais de cabeça. E o padre, ele tinha na nossa casa como se fosse a Betânia. Ele sempre falava. Ele ia lá para descansar, ele passava o dia todo conosco, ele só não dormia lá porque ele tinha a mãezinha dele, então ele tinha que voltar para dormir. E ele já era mais velho, porque ele foi casado, né? Ele foi frei franciscano, depois casado, depois sacerdote. Então ele já era um padre mais velho com uma experiência de vida muito grande, né? Olha, eu te falei ontem, né? Muito amigo do padre Jonas, do padre Eduardo Dougher, e ele trouxe, né? Obrigada. Tá vendo? Alguma mão assim acabou trazendo aqui a coisa. O cafezinho. Delícia, vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um café. Muito amigo do padre Jonas. Muito né? amigo. Olha que coisa. Gente, eu quero lembrar que toda essa série aqui é no oferecimento da Arte Sacro, tá certo? Você que está acompanhando, está vendo aí na tela o site da Arte Sacro, algumas imagens também que nós fizemos da fábrica. E eu vou dizer uma coisa, nada mais bonito do que a gente cuidar daquilo que é de Deus, com cuidado, com beleza, com um olhar verdadeiramente zeloso com as coisas de Deus. E é assim que trabalha a Arte Sacro, não é? Fazendo elevar-se o belo para aquele que é a beleza das belezas, não é? Então você está vendo aí vários tipos de casulas, estolas, tantas coisas maravilhosas que você pode aí, você que é sacerdote, com certeza já conhece a Arte Sacro, e você que é leigo tem a oportunidade aí de comprar para o seu sacerdote, presentear e tantas outras coisas. No site lá tem tudo bem direitinho, tudo que você imaginar quando se fala de paramentos litúrgicos que realmente fazem com beleza, aí você procura a Arte Sacro, tá aí o Instagram, tá aí o site, fique à vontade, tem loja online, entrega para todo o Brasil e fique à vontade para conhecer esse universo de beleza do sagrado que é a Arte Sacro, tá bom? Que é aqui em Balneário Camboriú, que nós estamos aqui
na casa, vou chamar da família Arte Sacro. Gostou da família? É uma família, não é? Não tem jeito, não é? É uma família, entrega para o exterior também, hein? Para o exterior também? Uhum. Demora para chegar lá? Não, muito não, né? Não, 2, 3 dias. Rapidinho, né? Uhum, temos clientes no mundo inteiro. Vai por avião? Sim. Ah, é? Olha que maravilha. Então, qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode pedir Arte Sacro. Tem uma coisa bonitinha lá, que inclusive me chamou a atenção, que é a estolinha roxa de bolso, né? Para onde o padre chegar, já ter ali no bolso, fazer a confissão bonitinho, organizado, né? Tá sempre preparado, né? Sempre preparado. Porque ele vai ser padre em todo lugar, né? Confissão e bênção. Tem também a de bênção, a branquinha? Ah, é dupla face. Olha, que chique. Bom, né? Que coisa boa, hein? Gostou, filha? Muito bom. Que bom. Sua mãe deveria ser dupla face também, não é? O que você acha dessa ideia? Não? Não é? Às vezes ela tá meio assim, né? Tá tudo certo por aí, filha? Ela tá aí, tá vendo? Que bom, vou tomar um cafezinho aqui com a Lucy. Então quer dizer que o padre Valeriano muito próximo do padre Jonas, e ali vocês começam de uma forma mais forte servir a igreja. Exatamente, foi aí eu acho que nos resgatou inteiramente. Ele era carismático também? Ele era da renovação carismática. Olha também. Que maravilha. Estava nascendo, né, a força da renovação carismática, isso foi entre 94, 95, né, era a Canção Nova, tinha acabado de nascer, então o padre presenciou tudo isso. E até então vocês trabalhavam de quê nessa época? Então, quando estávamos lá em Itapeva, o Tadeu estava trabalhando numa metalúrgica. Certo. E eu ficava em casa, né, porque eu estava com os 2 filhos, e fazia algumas coisas. Eu nunca deixei de fazer. Eu vendia semijoia, eu vendia Avon, vendia tudo que podia, que maravilha. Porque eu queria estar em casa com os filhos. Mas foi uma coisa tão interessante, Guto, porque o padre Valeriano, nós fazíamos retiros e a gente estava com esse grupo de jovens que não parava de crescer. A gente chegou, acho que quase uns 200 jovens assim na cidade. Era algo muito forte, porque ele era carismático e tinha carisma, né? É diferente, sim. A santidade atrai. Com a batina surrada, um rosário amarrado, não é? Um óculos de fundo de garrafa, faltando alguns dentes. Ele era um homem que tinha muitos bens, mas doou tudo para a igreja. Não é? Inclusive para a Canção Nova, né? O primeiro transmissor de rádio. Brasileiro, padre Valeriano? Ele brasileiro. Hoje, onde é o conventinho, né? Também lá em Taubaté dele, lá dos Deonianos. Dos Deonianos. Ele doou tudo para a igreja e viveu a extrema pobreza. Ele fazia jejum 3 vezes por semana, pão e água. Olha que coisa. Dormia em tábuas. Não é? Assim, quando dava 6 horas, ele se recolhia para dormir. Meia-noite ele acordava e passava o resto da noite em oração. Meu Deus. Ele era um santo, né? E às 7 da manhã ele ia celebrar a missa. Então faziam filas de confissão. Então você viver do lado de um santo não tem como você não ter uma vida exigente. Mas nessa questão de conhecer o padre e a gente fazendo esses grandes retiros, um dia nós voltando, eu, ele, Tadeu, não lembro se tinha mais alguém, as crianças, no famoso Fusquinha que ele tinha. Eu falei, padre, como é tão bom a gente viver isso, né? Como poderíamos viver isso para sempre? Aí ele falou assim, minha filha, vamos montar uma comunidade? Eu nem sabia o que era comunidade. Eu falei, como assim montar uma comunidade, padre? Ele falou, Aí ele explicou, é uma comunidade de vida igual aos apóstolos. Eles repartiam tudo em comum. Vamos, padre. Né? Assim, não tinha muito isso, sabe? De pensar o que vamos fazer, como vamos fazer, né? Vamos. E aí, então... Só não tinha muita coisa para repartir, né? Não tinha nada para repartir. Essa parte era mais difícil. Porque eu ainda vivia, né, com os 2, a gente estava recomeçando a vida, né, Guto? Sem nada, porque assim, quando a gente voltou, a gente não tinha nada mesmo, né? Porque tinham roubado tudo. Imagina se fosse a primeira reunião da... Padre Valeriano, o que o senhor tem para repartir? Lucy, Tadeu, a vida, né? Vai bater a vida, né? A vida. E aí, ele tinha um terreno que tinha se dado para uma casa de oração lá em Itapeva. Certo. Aí ele falou, vamos construir uns barracões lá de madeira, então, e vamos todo mundo para lá. Tá bom, vamos, né? 2 filhos. 2 filhos, né? A Carolina, acho que devia estar, assim, sei lá, com uns 2 aninhos, eu não me recordo bem as idades, e o Lucas 4, eles eram bem pequenininhos, né? Acho que é bem isso mesmo. E aí, sabe costaneira de madeira, que é aquela casca que dá na árvore? Sim. A gente construiu os barracões daquilo lá. Um barracão para ser as palestras, outro barracão para ser a cozinha, e um barracão maior a gente dividia para ser os quartos, né, do pessoal.
E aí tinha uma de tijolo lá que era 2 cômodos, eram os 2 quartos que eu tinha com as crianças. Mas fomos em 12 pessoas, incrivelmente, né? Os 12 apóstolos fomos em 12. Só que assim, éramos 2 casais e o restante eram jovens solteiros. Aquele casal que foi na primeira semana, ele já saiu. Nós tínhamos um carro, né? E aí nós vendemos o carro e compramos tudo em cabra, para poder ter leite, porque leite de cabra dava dinheiro, entendeu? Era caro, até hoje é caro, né? Pra gente tentar produzir e começar a vender para sustentar a comunidade. O Tadeu não saiu do trabalho, ele tinha um cargo bom no trabalho dele e o salário dele sustentava a comunidade. E o restante dos jovens ficavam ali para a gente acolher as pessoas e a nosso objetivo era trabalhar com pessoas dependentes químicos. Né? E aí que eu fui conhecer a Canção Nova, porque o Padre Jonas, quando ele falava a respeito da comunidade, ele nos apresentou a Canção Nova, né? O que ela fazia, como era, porque até então eu não conhecia nada desse mundo assim. E aí lá, as nossas coisas que a gente tinha, as poucas coisas que a gente tinha da nossa casa, nós levamos para a comunidade, né? Ganhamos algumas outras, mas imagina numa cidade pequenininha, todo mundo achava que nós éramos loucos. Então, nós fomos muito criticados, inclusive pelas pessoas da igreja, que achavam que o padre era totalmente doido. E era assim, a casa de retiros era um pouco afastada da cidade, mas o padre não podia ficar conosco lá constantemente, porque ele tinha que dormir na casa, porque ele tinha mãe idosa. Mas quando dava 4 horas da manhã, ele ia para a comunidade, para a gente poder fazer, então, as orações da liturgia das horas pela manhã. Então, era muito comum. E aí, ele fazia bem cedinho para dar tempo do Tadeu ir para o trabalho. Olha. Né? Porque o Tadeu não podia sair, senão ninguém ia ter sustento lá, como a gente se manter. Né? Então, ali, não tem como, né? Depois daquilo ali, Deus me chamou para ser dele para sempre e não ter medo de se lançar. Olha que coisa. E o bonito da juventude é que a gente não tem medo mesmo. Né? É por isso que Deus chama os jovens. E hoje eu acho que os jovens têm que continuar a dizer sim. Né? Porque nós temos essa coragem de se lançar, a gente é otimista. Você acredita que as coisas vão dar certo, você não começa só a ver problema. E quando a gente vai ficando mais velho, você vai mais ver problema, né, do que solução. Então, assim, nós fomos para lá com os 2 filhos e era uma festa, né? Era os cabritos para lá, a criançada para cá, chuva dentro da coisa, cobra. A quantidade, eu tenho pavor de cobra. Ai, Jesus. Pavor. E lá, como tinha muita pedra, mato, era cobra direto aparecendo e era um desespero. Só que nisso, a gente também não tinha maturidade para viver uma comunidade de vida com tanta carência. Mas mesmo assim, tivemos 2 dependentes lá. Os únicos 2 que foram para lá foram recuperados, hoje são pai de família. Olha, eu acho que essa comunidade nasceu para isso, para poder salvá-los. Né? A pessoa pode estar assistindo e dizer, mas o normal é que a pessoa vá, conheça alguém em casa e vá para sua casa e tudo, mas o ponto principal aqui é realmente esse abandono, né, da vida, né? No caso da Lucy, você vai conhecer um pouco mais aqui, foi um abandono realmente de várias vezes. Várias vezes, né? Mas a vida convencional de qualquer casal também é desse jeito. É você acordar todo dia e abandonar-se em Deus para que Nosso Senhor possa dar forças, não é? Então, a partir do momento que você conhece ali a Canção Nova, houve também esse episódio de você ir morar na Canção Nova. Mas ela demorou um pouquinho, porque a comunidade da IESA durou, acho que 8 meses, 1 ano. Certo. Porque os jovens foram saindo, né? E a perseguição enquanto o Padre Valeriano foi montado foi difícil. Então saiu, nós voltamos para casa com ele, né? E aí o padre foi transferido da nossa cidade. Imagina a ruptura que foi para o nosso coração, né? Sair da comunidade, o padre ter ido embora. E aí ele foi para uma cidadezinha lá em Minas, Santa Rita, não me lembro do que. Então, nós resolvemos, daí, a partir disso, o Tadeu ficou desempregado também. Então, nós resolvemos mudar para Pouso Alegre, né? Foi a primeira mudança, assim, de cidade, depois de casar. Não, já a terceira, né? Porque a gente já está em São Paulo, Jundiaí, Itapeva, lá, Pouso Alegre, né? E para ficar próximo do padre. E, assim, os caminhos de Deus que não nos abandona, o Tadeu conheceu uma pessoa, ele estava trabalhando numa imobiliária, conheceu uma pessoa que convidou ele para vir trabalhar com ele. Que era ele estava abrindo uma distribuidora de pães lá em Pouso Alegre.
Quando o Tadeu foi trabalhar, logo ele chamou o Tadeu para ser sócio dele. E o negócio se expandiu muito. Então, nós estávamos financeiramente, foi a nossa época muito estável, né? A nossa empresa fluiu muito por Minas Gerais. E o padre, nessa época, então, ele tinha falado da Canção Nova, nós começamos aí a frequentar a Canção Nova, os primeiros acampamentos da Canção Nova. E o padre Valeriano começava a ir conosco. Então, a mãe dele havia falecido, então nós íamos sempre aos finais de semana para a Canção Nova. Na sexta-feira, nós íamos todos juntos. E nisso, a gente foi se aproximando e foi se apaixonando, porque aquela inquietação daquele primeiro chamado de viver em comunidade, ele permanecia no nosso coração. Porque depois que você é chamado, não dá mais para você negar a voz de Deus. Não dá, de jeito nenhum. Não é? E aí, então, nós fomos e chegou um dia, a gente começou, então, a fazer o caminho da Canção Nova, para podermos ter essa experiência e saber se era a nossa vocação. Porque nessa época a gente já ia muito para lá e nós levávamos os pães para a comunidade, para eles comerem e também para fazer para vender. Olha que né? coisa. A gente trabalhava com os pães Puma, né? A nossa distribuidora. E aí, então, na época, eles fazíamos sanduíches natural, com a Elzinha, o pessoal passava a noite fazendo, para no dia seguinte, no acampamento, vender os lanches, para arrecadar dinheiro para a comunidade. E fomos fazendo discernimento e chegou um momento, então, que nós decidimos, naquele ano, que nós mudaríamos para Cachoeira Paulista, mas o Tadeu ficaria indo e voltando. Para cuidar da empresa, exato. Ele ficava 3 dias lá e nós 4 dias em Cachoeira. Né? E eu fiquei com as crianças, comecei a me envolver com a parte da primeira escola da Canção Nova. Olha que né? Porque eu sou pedagoga, então a gente ficava com as crianças toda da comunidade ali para os pais estarem trabalhando. E ali a gente iniciou na onde era a casinha de sapê deles, ali, que foi a primeira igrejinha ali do lado, então a gente montou a nossa escolinha. E depois chegou um momento, Tadeu ficou acho que 1 ano fazendo isso, entre ir e vir. Lembro que a Luzia chegou e falou para ele, né? Tadeu, agora você tem que tomar uma decisão. Nós éramos, segundo ela, na comunidade, né? Ou você vem ou você fica pro lado de lá. Não dá para ser assim. Então ele falou, então vamos vir, né? E aí ele veio também para morar e deixou, né? A nossa empresa doou ela, né? Para os irmãos, falou, façam o que vocês quiserem, né? Que a gente está indo. Nessa época, eu lembro que nós levamos 2 carretas de móveis para a Canção Nova. Daí eu já não tinha pouca coisa, daí já tinha coisa demais. Muita coisa. Né? Nós estávamos, de fato, muito bem. Então, foi assim, uma renúncia total. É você renunciar quando não tem nada e quando você tem muito. Né? Porque... Quantos anos você passaram na Canção Nova? Então, nós ficamos, acho que por volta de 3 a 4 anos, assim. Olha que coisa. Porque daí, quando o Tadeu voltou, nós ficamos ali em Cachoeira, acho que uns 6 meses, e nós fomos transferidos para Palmas, como segundo ela. Mais uma transferência. Mais uma mudança, né? Mais uma mudança. Palmas para fazer a fundação da rádio. Mas levaram as 2 carretas para Palmas? Daí já não podia mais. Para Palmas era assim, o que cabia. A lenda que quando eles chegaram na Canção Nova, eles mobiliaram todas as casas existentes de casais com as 2 carretas deles. Brincadeira, né? Mas a nossa mesa serviu muito tempo de altar lá na Canção Nova. Foi? Olha que coisa. Porque não tinha, né? Na época, o rincão ainda era de chão batido, né? Que estava começando o rincão, então não tinha nada mesmo. Então, em 98... que a gente realmente ficou, 99 nós mudamos para Palmas. Não, acho que no meio de 98 nós mudamos para Palmas, que estava nascendo a rádio e a missão de lá. Quando nós fomos, morávamos todos numa única casinha. O Nelson Correia, nós, Dona Rita e seu Carlos, Elzinha, Marina e mais uma tropa de gente, né? Nós chegamos, não tinha nada em Palmas, era puro terra, aquele poeirão, as igrejas tudo chão, né? E aí depois que foi se organizando e foi separando as casas, porque não podia, né, os casais ficarem todo mundo junto. Nisso eu já tinha 3 filhos, né, já tinha nascido o João Paulo. E lá em Palmas foi um momento assim também de descoberta, bem difícil. E eu me engravidei lá da minha 4ª filha. Quando, então, no final do ano, nós viemos para Minas visitar nossos pais e tudo mais, depois de um tempo que nós estávamos fora. Quando nós voltamos das férias, o governo tinha retirado a concessão da TV de lá. E a TV, ela era um trabalho para todos da comunidade, de uma certa forma, um pequeno sustento, porque a gente não tinha de onde.
Então ia ter que ser reestruturada a comunidade. E daí eu já estava grávida, né, da minha filha. E a gente não se viu trabalhando em empresas normais, porque como nós éramos segundo elo, a gente tinha que procurar emprego no que pudesse lá fora para permanecer lá. Então nós resolvemos voltar. Foi assim um trauma muito grande, porque foi um momento muito sensível, né, de como voltar para casa, né, e não para Canção Nova ali em Cachoeira. Então nós voltamos para Itapeva de novo, nosso ponto de partida, e com o coração, confesso, com muita dor, porque ainda mais assim, estando grávida, a sensibilidade era num nível né, extremo, desempregados, 3 filhos e meio, Tadeu falava. Tinha doado a fábrica? Tinha doado a fábrica, o pessoal tinha falido com ela, a gente não tinha emprego, eu não tinha uma peça de enxoval, Guto, para minha filha que quase ia nascer. Então, estando lá em Itapeva, o que vamos fazer da vida? Esse ex-sócio do meu esposo chamou ele para ir trabalhar com ele novamente, né? Porque eles tinham separado a sociedade, mas ele tinha a outra parte, né, de distribuidora. E o meu esposo foi, então nós mudamos daí de novo, só que daí para Varginha, Minas Gerais. Meu Deus do céu. Quando nós chegamos lá em Varginha, né, ele resolveu deixar, ele vendeu a empresa e deixou para um outro grupo. Meu esposo ficou como funcionário no mais baixo, né, que pudesse estar ali dentro. E aí um dia na igreja, eu já com a barriga bem grande, quase para ter neném, sem previsão de nada. Onde eu ia ter esse filho? Como eu ia vestir esse filho? Porque nessas alturas, 10 anos depois, eu não tinha nenhuma roupa guardada de um macacãozinho guardado de uma criança, né? E eu me lembro indo para a fila de comunhão e eu estava chorando literalmente. E eu falava assim, olha, meu Deus, eu confesso nesse momento que eu não sinto nada. Eu estou aqui porque eu tenho que estar. E me abandono nas tuas mãos porque eu não te sinto, eu não te vejo, não sei como as coisas vão acontecer. Mas o Senhor sabe tudo. E nesse momento eu peço para o Senhor amar essa criança. Porque nem amá-la eu estou conseguindo. Porque eu estava vivendo assim um momento de muita escuridão. Quando eu saí da missa, veio uma senhora e falou para mim assim, eu não te conheço? Eu falei, não sei, né? Não, eu já te vi em algum lugar. E daí eu peguei e falei, pode ser que você me viu na Canção Nova, vocês vão para lá, alguma coisa? Sim, eu falei, então, porque eu morava lá antes, e às vezes eu fazia alguns programas, né? De rádio, de TV, com o professor Felipe. E aí, então, ela falou, sim, pode ser de lá, tal. E aí ela falou, você vai ter bebê? Onde você vai ter? Eu falei, não sei, porque até agora eu não conheço nada aqui, eu acabei de chegar. Fica tranquila, dá seu telefone que nós vamos te fazer uma visita. Aí eu dei o telefone, no outro dia eles marcaram e foram para minha casa. E daí eles chegaram lá e falaram assim, mas como que vai ser? Você não tem enxoval, não tem berço, não tem nada? Não tenho nada. A gente vai resolver esse problema. Né? Foi tão linda a providência divina. Eu falo para minha filha que Deus parou o Brasil naquele momento para ela poder nascer, que eles conseguiram, né, uma médica que ia fazer meu parto, conseguiram uma pediatra porque que ia cuidar, fizeram uma rifa para poder comprar todo o enxoval da minha criança, e aí depois eles pegaram, eu sei que eles providenciaram, Guto, todos os detalhes que uma mãe precisa ter, né? O médico que ia fazer o parto, o anestesista, fizeram o enxoval, enfim. Quando foi para eu ter a Maria Clara, estava tudo pronto, né? Inclusive no hospital particular. Sim. Não é, nem era pelo SUS, né? E aí, então, quando eu cheguei, me colocaram num apartamento lá, que seria o melhor apartamento do hospital. Quando chegou a pediatra, ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei, me colocaram aqui. Ela falou assim, mas como assim? Né? Não pode ser, porque aqui é o apartamento mais caro. Né? E aí eu peguei e falei assim, aí ela saiu correndo, foi lá ver, né, o que estava acontecendo. E falou, o hospital está cheio, ela vai ficar lá. Aí quando ela voltou, eu falei assim, não está entendendo, né? Eu sou filha de rei. Olha aí. Né? Daí, um pouquinho depois, bateram na porta, era um ministro da Eucaristia oferecendo se eu queria receber a Eucaristia, né? Sem ter pedido. Eu falei, lógico que eu quero. Aí eu fui para o trabalho de parto, tive a bebê. Quando eu voltei, né, voltei para esse mesmo apartamento, o Tadeu não podia ficar comigo, porque naquela época não tinha a lei dos 7 dias, nem nada, né? Ele tinha que voltar a trabalhar para não perder o emprego.
Só que a hora que ele estava saindo para ir embora, porque eles não quiseram dar para ele nem um dia, né? O patrão dele ligou e falou para ele assim, olha, fica aí, porque está uma greve no Brasil inteiro de caminhão e você não vai conseguir ir a lugar nenhum. Então, com isso, aquela semana ficou 7 dias, todas as estradas fechadas. Parou o Brasil. Parou o Brasil para Maria Clara nascer. E aí Deus me fala, olha, tá vendo como que você é amada? Como que eu providencio tudo, não precisa se preocupar com absolutamente nada. Olha nada. Só. E um detalhe que eu não esqueço, porque eles tinham feito uma rifa para eu pagar o hospital, pagar a médica. E aí e o Tadeu falou assim, vamos pegar e vamos dar os nossos 10% do dízimo. Eu falei, Tadeu, 10% como... da rifa? Como assim, Tadeu? Ai, que maravilha! Como assim, Tadeu? O dinheiro está exatamente contado, né? Que elas fizeram o cálculo certinho para a gente poder pagar a médica, o hospital e tudo. Ele falou, nós vamos dar. Eu lembro que eu peguei esse dinheiro e mandei para a Canção Nova, né? E que era os 10%, a gente ainda tinha essa ligação, né? Com eles, sentimental, a gente ainda era segundo ano, não tinha saído ainda, não estava frequentando pelas circunstâncias. E nós mandamos. Quando eu fui pagar a médica, Guto, ela virou e falou assim, mas quem disse que eu vou cobrar de vocês? Olha só. Então, o cêntuplo, né? Que Deus nos dá. A confiança, eu nunca esqueço disso, porque eu sou mais incrédula, o Tadeu é muito mais correto nisso, né? E aí, ele falou, nós vamos dar. Ele confiou que realmente, de alguma forma, Deus providenciaria. Não, guarda esse dinheiro que vocês vão precisar lá na frente. Então, foram momentos assim que a gente viu em todos os aspectos. Eu tive muito problema com a amamentação. Tivemos que contratar uma enfermeira, né, para me ajudar. E ela vira também e fala assim, mas quem disse que eu vou te cobrar? Olha só. Sabe? Então, em nenhum momento a gente teve que dispor daquilo, porque Deus realmente estava dando centro para cada um de nós. Pois bem, ficamos ali, Padre Valeriano à distância, mas sempre presente. Nisso ele estava morando numa comunidade que ele já tinha saído, que se chama Comunidade Sol de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar dela. Já ouvi falar, sim. Um lugar de muita santidade ali em Itajubá. E nós lá em Pouso Alegre, em Varginha, a gente não se encaixava mais no mundo. Né? Porque é muito difícil, depois que você tem uma experiência muito forte de abandono, de uma vivência em comunidade, você querer voltar para a vida cotidiana. Difícil. O trabalho, né, que muitas vezes exigia que você quisesse fazer coisas que não eram lícitas. Então não cabia mais. O Tadeu falou, não dá mais para eu ficar. Então ele teve que sair do trabalho e a gente vai fazer o que agora? O que nós vamos fazer da vida com 4 filhos daí? Ai, Jesus. Né? E nós precisamos tomar uma decisão. Então, primeiramente, vamos mudar de Varginha. Vamos lá para Itajubá para ficarmos perto daquele que sempre nos orientou espiritualmente, que é o Padre Valeriano. Então, mudamos para Itajubá, sem trabalho, sem nada, né, para encarar a vida, o que ela nos esperava. Chegamos lá, eu acho que era pelo dia 20 de dezembro, mais ou menos. Alugamos uma casa próxima à Comunidade Sol de Deus, colocamos nossos móveis e tudo lá dentro e vamos visitar o Natal, a família. Aí meu irmão me liga e fala assim, Luci, você está vendo televisão? Eu falei assim, não, o que está acontecendo? Ele, abre o jornal aí para você ver. Isso no ano 2000, né? 99 para 2000. Sim. Eu liguei e Itajubá estava debaixo de água. Né? 90% da cidade havia pego água. Então, aí, na hora, Tadeu falou, vamos lá ver o que está acontecendo com a nossa casa. A gente nunca tinha passado por isso. Tínhamos achado que poderíamos entrar na cidade. Nós tínhamos uma Toyota alta, grande. Então, ele achou que porque ela conseguiria passar pela água. Quando nós chegamos um pouco antes de Santa Rita do Sapucaí, a Defesa Civil, vocês não podem entrar na cidade. A cidade está toda interditada. Aí o Tadeu pôs a mão, nunca me esqueço, assim, né, no volante e começou a chorar. Nossa, perdeu tudo. Perdemos tudo, né? A gente já não tinha muito mais, porque a gente já tinha voltado da missão. Estávamos com a bebê pequenininha. Então a gente ficou com o que a gente estava na mala, né? Porque a nossa casa, de fato, ela foi a que cobriu 100% de água. Né? Então tudo que a gente tinha, nossas memórias, lembranças, fotos, né, que era o mais precioso, a gente não tinha mais. Aí ficou, acho que uns 10 dias sob água a cidade, porque leva-se tempo, né, para que a água baixe, para que nós pudéssemos entrar de novo na cidade. Quando foi liberado,
para que pudéssemos entrar. Então, nesse momento, voltamos e aí nós decidimos assim, que as crianças não pudessem ver aquela cena. Eu lembro que na época eu pedi para a Neia do Dunga, né? A Neia é uma pessoa tão maravilhosa, o Dunga, né? São muito queridos. A gente mandou as crianças para lá, acho que foi o Lucas e o João Paulo para lá. Eu não lembro para onde eu enviei a Carolina, para casa de mais alguém. E eu só levei a neném porque ela mamava. E fomos para lá, para Itajubá. A hora que a gente chegou, pensa numa cena de guerra. Nossa, imagina. Era a coisa mais horrível do mundo. Enchente, Você já viu? Uma coisa terrível mesmo. Todos os móveis de toda a população jogada na rua, as pessoas desoladas, porque o comércio, todo mundo perdeu tudo, não é? Então eu nunca tinha visto aquilo, foi algo assim de fato desesperador. E nós fomos lá para a comunidade Sol de Deus, que são muito queridos e amigos, nos acolheram lá, para a gente poder, né, ver o que tinha sobrado. E eles tinham conseguido entrar na nossa casa. E lá eles falaram que a única preocupação foram pegar algumas fotos. Então nós chegamos na comunidade, foi muito triste, porque a gente viu todas as nossas fotos, algumas coisas nossas, abertas no sol que eles estavam tentando secar. Então era o que tinha restado, né? Ai, Jesus. Que coisa. Um momento assim difícil, que hoje a gente olha, eu enxergo sempre a mão de Deus, que Ele nunca nos deixou estável. Sabe? Então o pessoal fala, por que você mudou tanto? Eu gosto de brincar porque eu sou Foram quantas cidades ao todo? Eu já perdi as contas. Não sei se já deu umas 27, 30 Jesus, cidades. Sacramentado. Amor, a gente com 7 estava achando muito. Mas 27, hein? Imagina só, né? Gente, olha, ela está falando agora da água, mas teve também uma outra situação que a gente vai falar aqui também na mesma cidade, que não foi fácil também. E eu quero lembrar para você que toda essa série sobre vocação, gente, quando é vocação, quando é desejo de Deus, venha o que vier, quando a gente está realmente com o coração voltado a Deus, um coração próximo de nosso Senhor, Ele ajuda, Ele estende a mão, né? Então diz que quando perdeu pela água, teve um outro fato ainda. Com quanto tempo depois? Então, acho que uns 3 meses depois a gente foi para uma outra casa. Foi para uma outra casa, ganhou uma coisa ou outra. Ganhamos as coisas. A gente foi literalmente aquelas pessoas que tinham que pegar das doações que vêm do Brasil inteiro. Alguns da família ajudaram com uma outra coisa. E aí nós estávamos com a casa arrumada, né? E fomos para um retiro de casais. E com a nossa bebê. E deixamos os 3 com uma babá. Ficamos no retiro tranquilo. A idade que eles ficaram, mais ou menos? Então, o Lucas, acho que tinha 14 anos, certo. Carolina uns 12, né? E o João Paulo 8. Mais ou menos. Sim. Aí ficou com alguém. E aí só ficou com uma babá. E nós fomos para esse retiro, numa cidade vizinha. Sim. Quando nós voltamos, estava aquele silêncio na casa. E as crianças embaixo, tudo com colchão, alguma coisa assim, deitado na sala, não entendi, era um sobrado que a gente morava. Eles pegaram, mamãe, tem uma cartinha para você. Né? Aí eles tinham escrito uma cartinha pedindo desculpas pelo acontecido. Né? E eu não entendi, mas que era para eu subir, para eu ver, eles não contaram o que era. Sim. E aí eu subi as escadas para ver o que tinha acontecido. Eu cheguei, tinha pego fogo na casa. Jesus. A parte de cima da casa estava toda queimada na parte interna. Não chegou a cair o telhado, sim, mas ela estava queimada, pura fumaça. Naquele momento, a hora que eu fui olhando as coisas, a única coisa que eu fiz foi cair de joelhos no chão. Eu caí de joelhos e chorei e falei assim, obrigado, Senhor, porque salvaste a vida dos meus filhos. Uhum. A babá tinha sumido. Uhum. E tinha deixado as 3 crianças sozinhas lá. Ai, meu Deus. O Dunga é culpado disso. Ele nem sabe. Porque o João Paulo esteve na casa deles naquele período da enchente. E tinha tido muita... E estava pernilongo lá na casa. Aí o Dunga parece que falou lá, vamos colocar uma vela, que vela espanta pernilongo, alguma coisa assim. Jesus. Entendeu? Lá na casa, né? E o João Paulo estava tendo pernilongo lá na casa que morávamos atual. Acendeu uma vela, claro. Ele acendeu uma vela simples, mas ele pôs nada mais do que em cima de uma montanha de gibi. Ai, Jesus. Né? E aí ele estava no quarto e falou assim, aí a Carol chamou, ô João, vamos dormir lá no quarto da mamãe? Daí ele pegou e falou, vamos. Aí a babá ficou no quarto do lado, o quarto que o João colocou a vela ficou, e o Lucas, que era o mais velho da turma, estava dormindo no quarto embaixo. E aí começou aquele negócio a estalar, e o Lucas acordou. Não, olha, um milagre mesmo, porque um menino de 14 anos ia acordar com estalo. Ele acordou,
Quando ele subiu correndo, já tinha pego fogo no colchão, já tinha caído esses gibis e o que estava naquele quarto já tinha pego fogo. Ele, assim, chamou a babá que estava do lado e não tinha acordado. E aí eles, em vez de chamarem vizinhos, bombeiro, eles resolveram apagar o fogo. Ele chamou os irmãos que não acreditavam nele, porque ele sempre pegava peça neles. Chamou e eles começaram a apagar o fogo com balde. Né? Então não morreram eletrocutados, porque estava todo mundo descalço. Jogaram água nas tomadas, no fogo. Jesus. E aquilo se espalhou, né? Por as cinzas e tudo pela casa, não sei, pelo milagre de Deus, eles conseguiram apagar aquele fogo. Então, mais uma vez a gente ficou... Chegou a queimar móveis, tudo? Da parte de cima, sim. Da parte de cima, sim. Da parte de baixo não tinha chego fogo, né? Mas aí se espalhou aquela cinza para casa, a fumaça, e eles não morreram asfixiados por milagre. Por milagre. É por isso que naquela hora eu só podia chorar e agradecer a Deus, porque eu não tinha nem condições de falar qualquer coisa para eles. Porque você sabe que às vezes você não morre queimado, mas você morre asfixiado. Com certeza. E tinha fumaça para todo lado. Então, quando a gente chegou, pensa na parede toda preta, na parte de cima, na parte de baixo já um pouco, e aquela cinza que se espalhou. Né? Então, tivemos que sair da casa, porque não tinha condição de morar lá mais, estava inabitável, né? Por causa disso. Então, daí nessa época, a Sol de Deus nos acolheu de novo, né? Sempre foi uma família carinhosa, amorosa, que sempre nos recebe, são muito queridos, até que a gente pudesse encontrar um outro lugar. E aí nós encontramos uma outra casa, que fomos para lá. Na mesma cidade? Na mesma cidade. Porque daí a gente tinha já deixado de pertencer ao segundo elo da Canção Nova e a gente queria descobrir a nossa vocação. Né? Nisso, o padre Valeriano, sempre com as ideias dele, né? Falou para o Tadeu, por que você não monta uma fábrica de hóstias, já que você não quer trabalhar mais no mundo? Vamos fazer alguma coisa assim, né? E aí, então, o Tadeu montou. Nós compramos as máquinas para montar uma fábrica de hóstia. Eu fui trabalhar numa clínica como pedagoga. Nós trabalhávamos vários profissionais para cuidar de crianças deficientes. Olha só. Então, cada uma na sua função. Nós trabalhávamos, eu trabalhava meio período lá, meio período eu ficava por conta das crianças, e o Tadeu montou essa fabriqueta de hóstias pra gente. A gente conhecia muito do clero, e o padre Valeriano nos indicando e tudo, então a gente começou nisso. Aí, um belo dia, nós fomos na missa, lá na Sol de Deus à noite, aí que começa a outra parte da vocação. Espero que não esteja tão cansativo assim. Não, de jeito nenhum. A gente chegou à noite, porque a Sol de Deus ela faz a Passio Domini, né, que começa às 9 da noite com a missa. Então nós estávamos chegando à noite. E termina à meia-noite. Termina à meia-noite. Numa época como essa, de inverno. Faz numa quinta e numa sexta ou só na quinta? Eles fazem da quinta, daí fica Santíssimo em oração até às 3 da tarde. No outro dia da sexta, encerra às 3 horas da tarde. Na sexta-feira às 3 horas, Sim. E aí nós estávamos chegando com as crianças tudo enrolado, daí um padre, uma pessoa, nem era padre na época, ele grita, quem são vocês? Nós somos, né, Luci, Tadeu, estamos chegando aqui para... que bom, amanhã a gente se fala, né? Ele brincou assim e tá tudo bem, fomos para a missa, no dia seguinte voltamos para o encerramento, às 3 horas, porque nós éramos de missa diária com os 4 filhos, as nossas crianças sempre foram de missas diárias. Nós íamos e eles iam também, e quando nós não estávamos em casa, eles iam do mesmo jeito, porque eles criaram, né, esse amor. E aí nós fomos às 3 horas, depois fomos tomar um café com todo mundo. E aí nisso, na época ele era o irmão Luiz Pablo, ele estava lá, ele era mexicano, estava passando por ele tinha vindo visitar um padre em Pouso Alegre, falaram da Sol de Deus, ele passou ali para conhecer, acabou ficando. E aí, conversando um pouco, a nossa casa sempre foi muito cheia de padre, eu falei para ele, vai nos visitar. Né? E aí quando ele foi na nossa casa, ele chegou lá, né, com os meninos, ele ainda diz assim que ele nem queria ficar e nem queria visitar, ele queria ir embora, mas um colaborador que estava com ele falou, não, vamos visitar essa família. Dos legionários. Quando ele chegou, né, ele foi muito esperto, ele levou um álbum grande de foto dos legionários. Olha! Para os meninos verem. Quando os meninos, né, nisso, o Lucas estava com 14 anos, começou a olhar e ele falou, nossa, que lindo esse lugar, eu quero conhecer lá, eu posso? Ele abriu um sorriso, imagina, ele era captador de vocações. Aí estava no lugar certo. Eu posso? Vem pra cá. Aí ele pegou e falou pro Lucas, sim, pode, né? Aí, então marcou que ele viria para nossa casa, daí um mês, para o Lucas conhecer melhor e depois, num outro momento, fazer uma experiência vocacional lá em Arujá, que é onde eles tinham o seminário.
Então, na outra vez que ele veio, ele já ficou hospedado conosco. Depois o Lucas foi fazer uma experiência de 3 dias, que eles têm os acampamentos, né, para os adolescentes. O Lucas foi, e aí então o Lucas chegou e falou assim, o Lucas é o meu filho mais velho. Mãe, eu quero ir fazer uma experiência maior, e eu quero ir para o cursinho de verão. Sempre em janeiro eles faziam o cursinho de verão. Nisso, nós começamos a conhecer o Reino Cristo e os Legionários de Cristo. Daí os diretores territorial daqui do Brasil foi nos conhecer, lá em Itajubá. E a gente ainda estava nessa busca de encontrar um lugar para que nós pudéssemos também exercer a nossa vocação, que a gente sabia que não era mais estar a serviço do mundo, assim. E ele não vai me dizer que vocês viajaram de novo, não, meu Deus. Só um pouquinho. O pessoal aí em casa já vai dizer, meu Deus, não é possível, foram embora de novo, Jesus. De novo, né? Foi incrível, porque daí, Guto, a gente se enamorou pelo Reino Cristo, foi bem isso mesmo. O Lucas, em janeiro, ele foi fazer o cursinho de verão. E nesse acompanhamento nós também tínhamos ido conhecer os legionários, toda a estrutura deles. Era o ano 2000, o fechamento da Porta Santa, a congregação estava fazendo 60 anos. E aí eles falaram, vamos para Roma para vocês conhecerem o que é realmente o movimento e a legião. Ai, Jesus. E aí nós fomos, né, para lá. Conhecemos, né, toda a estrutura, na época o fundador, né, a gente ainda não tinha, né, não sabia, né, de tantas coisas que os legionários viveram depois. E aí, né, a gente se enamorou, né, pelo movimento. Realmente, eu sempre fui muito apostólica, muito dinâmica. Eu tenho que estar à frente, né? A Sol de Deus, ela é mais contemplativa, né, mais silenciosa, é um apostolado do silêncio, da oração. Eu amo eles, adoro para lá, fico com eles, mas realmente não era o nosso chamado, não tinha feito nenhum compromisso. E aí, então, no discernimento entre uma coisa ou outra, a gente optou por ficar pelo Reino Cristo. Então, quando fomos a Roma, voltamos, eles falaram, então agora a gente quer convidar vocês, né, para vir fazer parte, o que eles chamavam da terceira matiz, que seria para nós aqui no Brasil, os casais consagrados. Né? Então, nós aceitamos, e fomos o primeiro casal daqui do Brasil a ser esse casal consagrado, né, pelo Reino Cristo. E aí, então, a nossa mudança, né, aí a gente já chegou e fomos para o Rio de Janeiro, daí não podia levar nada também. Ai. Né? Deixa tudo. E a fábrica de hóstia? Deixamos tudo. Aí pegamos como? A fábrica de hóstia já estava dando certo, hein? Aí, eu imagino os filhos, né? Nossa, a fábrica de hóstia. Sim, agora, vamos lá. Não, deixa a fábrica de hóstia. Deixa a fábrica de hóstia. Deixa a distribuidora de pão. Tudo, Guto. Sempre foi um deixar e recomeçar. Não é? Nesse período também, eu queria só destacar, né? Porque daí o João Paulo, ele sempre dizia que ia ser padre. Né, o nosso terceiro filho. Eu brinco que ele nasceu falando que ia ser padre. Né? Nós vamos gravar em breve com o João Paulo também, aqui na nossa série especial Vocação da Arte Sacra. Então, se prepare, ele está vindo do México aí um tempo, e você vai conhecer um pouco sobre a vocação dele, toda a história, vai ser muito especial. Vai ser muito bonito, porque assim, quando a gente estava, eu só voltando um pouquinho em Itajubá, que eu não podia deixar esse fato, né? Ele ficou apaixonado, mas ele não tinha idade para poder fazer a experiência, mas eu brinco que esse meu filho nunca na vida disse que seria outra coisa a não ser padre. Sim. Então ele era coroinha às vezes 2 vezes por dia. Mas ele adorava jogar futebol, ele gostava de brincar, de ser uma criança normal, e natação, ele fazia todas as outras coisas, era um excelente aluno. Mas uma peculiaridade que teve, né, do João Paulo lá, mesmo nas dificuldades, teve uma vez a gente, diante dessas perdas e tudo nessa casa, a gente estava, 2 fatos aconteceram muito marcantes aí. A gente estava sem nada no armário. Né, porque a gente estava recomeçando. Eu olhei à noite, depois que eu pus as crianças para dormir, e eu falei para Nossa Senhora bem sério, porque eu sou assim com ela, muito séria, né? Nós somos muito amigas, eu amo Nossa Senhora. Olha, Maria, é o seguinte, quando a senhora foi para o desterro, o anjo trazia pão do céu e te dava pão todos os dias para você, para o seu filho e para São José. Olha meu armário. Eu não tenho pão para dar amanhã para os meus filhos. A senhora faz favor de dar um jeito. Eu fui dormir, mas bem brava, assim, amorosa, mas brava. Claro. Né? E fui dormir, mas chorando, porque eu sabia que eu não tinha nada. Queria uma aguinha aqui, pode. Obrigado. Pode continuar.
Aí no dia seguinte... Você quer também mais uma aguinha? Não, eu tenho aqui, obrigada. Aí no dia seguinte, né, nós saímos, fomos cedo para a missa das 7, a família inteira. Quando nós chegamos, tinha um carro parado na porta da nossa casa. Não acredito. Não, você não vai acreditar a frase que a senhora me falou. Luci, eu estava no supermercado e Nossa Senhora mandou entregar umas coisas para você. Meu Deus. Ela era do santuário da Nossa Senhora da Agonia. E ela falava assim, eu colocava uma coisa no carrinho, ela falava, um para você, um para Luci. Um para você, um para Luci. E não é que era uma senhora de grandes posses. Ela falou, mas eu não continha, eu não podia deixar de fazer porque era uma força muito grande que me instigava a fazer isso. E aí, então, ela trouxe um monte de compras. Eu coloquei em cima da mesa, ela foi colocando. Aí o João Paulo falava assim, nossa, mas como eu queria comer esse biscoito, mamãe. Era esse que eu queria. E o outro falava, olha, mamãe, o que tem. E você imagina, né? Eu caí em lágrimas, porque Nossa Senhora ouvindo a nossa prece. Então, a providência divina, a nossa mãe, ela não falha nunca conosco. As pessoas criticavam muito, mas, Luci, você já vai embora de novo. Como que pode? Vocês não vão se aquietar. E porque o Dom Henrique, ele falava o seguinte, que a vida é um constante deixar, né? Então, quando você casa, você deixa pai, você deixa mãe, né? Já depois de casado, você deixa as suas vontades, você deixa aquilo que você pensa muitas vezes e tudo. E ao final da vida, você deixa esse mundo para outro mundo. Né? Então ele dizia, a vida é um constante deixar, não é? E literalmente foi assim a sua vida, não é? Até hoje chegar até aqui, que daqui a pouco nós vamos chegar, mas as pessoas falavam, criticavam ou entendiam como a missão, como que era? Não, começava pela família, né? Que ninguém entendia. Eu não sei se eles entendem até hoje, sempre acharam a gente muito louco. E minha mãe não suportava o padre Valeriano. Estou me identificando tanto com essa entrevista. Não sei porquê, né, amor? Tem alguma coisa a ver com a nossa vida? Né? Nada a ver. Não tem nada a ver, né, filha? A mamãe não suportava o padre Valeriano porque ela achava que ele tinha colocado essas ideias de loucura na nossa cabeça. Ela não entendia que... Fizeram uma lavagem na sua cabeça. Era bem isso. E diante dessa lavagem, como que ainda podia ter esse monte de filho? Sim. Né? Porque você não ter nada, está em constante saída e está sempre grávida. Sim. Né? Então, a minha mãe tinha pavor, né? Quando eu falava que estava grávida... A minha sogra fica triste. Ela fica... Quando diz assim, olha, tá... Ai, meu Deus, como é que você faz uma coisa dessas, Olene? Vocês não param em casa e agora... É bem isso, porque eles não conseguem compreender, né? Que faz parte da nossa vida e dos nossos filhos aprender e se deixar. É verdade, é verdade. E é tão lindo isso, Guto, porque a gente teve essa providência e aí um dia eu chego, né, em casa e para falar para as crianças ir para a escola e eu falo para João Paulo, por que você está descalço? Né? Você vai colocar seu tênis para ir lá para a escola. Mamãe, sabe o que é? Eu dei aquele tênis. Ah, é? Como assim, João Paulo? Não, eu dei. Ah, então coloca aquela sandália. Mamãe, mas eu também dei aquela sandália. E aí eu fui pegando os sapatos que eu lembrava que ele tinha ganho dos outros, não é? E ele pegou e falou, olha, mamãe, deixa eu te explicar uma coisa. Teve um pobrezinho que passou aqui na rua e ele estava precisando de algumas coisas. Eu peguei todas as minhas coisas e doei para ele. Caramba. E depois eu falei para ele, vamos sair pedir aqui na rua. E eu fui em todos os vizinhos pedir junto com ele, porque se ninguém ia abrir a porta para ele, mas como todo mundo me conhece, iriam abrir a porta. Mas eu fiquei tão brava na hora, porque ele não tinha mais sapato e roupa, entendeu? Porque o menino literalmente tinha doado todas as coisas dele. Hã? Da onde ele aprendeu, né? Eu acho que é isso, você vai falando pelo exemplo, né? Mas eu fiquei brava com ele. Eu falei, tá tudo bem, então veja o que sobrou e vai lá pôr para você ir para a escola. Ótimo. No dia seguinte, esse menininho de 8 anos chegou com a Bíblia na mão e me fala, mamãe, eu preciso falar uma coisa para você. Tá bom, meu filho, eu estava até sentada na mesa rezando de manhãzinha. Ele pegou e falou assim, olha que a leitura que foi a minha meditação. Quando te pedirem a capa, né, você deve dar. Você não deve ter 2 sapatos, mamãe. Né? Você tem que deixar tudo para poder seguir a Cristo. Você entendeu agora o que eu fiz? Desse jeito, né? Aí eu falei, tá bom, tá bom, Jesus, eu entendi. Guto, à tarde, uma senhora chega com 2 malas de roupa
e fala assim, eu vim trazer pro João Paulo umas coisinhas. Ai, que Aí ele pegava e tirava da valinha e falava, e beijava. Tá vendo, mamãe? Eu não preciso me preocupar com nada. Era disso que eu tava precisando. Que figura, meu Deus do céu. Então, assim, eram umas experiências que a gente tinha do deixar tudo e ao mesmo tempo ganhar tudo. E era tão imediato, porque o Tadeu fala pra mim assim, né, que Deus não fala comigo por meias palavras e nem demora. E é verdade. Ele fala direto e rápido. Né? Então, não dá nem tempo de eu questionar ou ficar insegura, porque ele já traz a resposta. Aí vocês foram pro México. Aí nós fomos disso tudo, né? Pro Rio ou pro México primeiro? Daí a gente foi pro Rio, deixamos tudo aquilo que a gente já não tinha, né? Como eu dizia. E aí, então, fomos pro Rio e lá nós ficamos, então, para cuidar da parte da coordenação nacional das vocações aqui no Brasil. E aí, então, nisso... Durante o Rio, então, a gente ficava viajando muito, organizando, né, o que a gente chamava de círculo vocacional, né, círculo de ação vocacional, que era o nome que os legionários tinham. Então, eu e Tadeu trabalhamos em toda a estrutura vocacional dos legionários aqui no Brasil. No Rio, nós ficamos, acho que mais ou menos 2 anos. Nesse período, né, o Lucas estava no seminário deles, porque depois do cursinho de verão ele resolveu seguir a vocação, então ele entrou no primeiro ano do ensino médio com 15 anos. E nisso o João Paulo ficava indo sempre para fazer as experiências vocacionais dele lá dentro. O que é interessante falar aqui, né, é que eu sempre enxerguei, assim, por ter tido essa presença de um sacerdote na nossa vida, que nos resgatou, que nos trouxe esse amor de Deus, que nos fez sentido ao nosso matrimônio. Por isso que eu falo que o nosso matrimônio é pura graça de Deus. Como eu disse, imagina 2 crianças fugindo 8 meses de namoro, se não fosse a graça de Deus. Tudo tem que passar pela graça. E a graça, o sacerdote é esse canal. A gente fala, mas como pode? Às vezes as perguntas fazem essas besteiras de perguntas para padre, dizendo, como o padre pode ajudar casal se ele não é casado? Você já escutou isso? Claro, claro. Né? Então, muitas vezes... Não, sim, eles podem. Eles podem, pela vivência da graça que eles têm, a santidade, a união com Cristo, né? A própria castidade faz com que eles possam nos trazer também muito regramento da nossa vida, né? Em todos os âmbitos, não só sexual, mas em todos os lados, né? Então, foi me formando, eu acho, sabe? Eu penso que toda a experiência, quando eu cheguei na Legião, toda a experiência que a gente passou pela Canção Nova, que a gente viveu com a Sol de Deus, né? Tudo que a gente foi vivendo nesse dia a dia do deixar para trás, nos ajudou a ir formando esse alicerce forte, né? Não só para os nossos filhos, mas também para esse trabalho vocacional mesmo, porque era um amor que ela ultrapassava o nosso coração, que, como aquele copo que derrama, né, da água que cai, é esse amor pelas vocações. E sempre assim, nesse sentido de dar liberdade para os nossos filhos, deles escolherem, porque quando cada um decidiu seguir o seu caminho, as pessoas sempre perguntavam, mas eles foram livres ou vocês obrigaram? Olha que coisa. Porque como nós tínhamos uma experiência de Deus, achava que a gente estava impondo para os nossos filhos que você tem que ser padre ou você tem que ser uma religiosa. Nunca falamos isso para os nossos filhos. A Carol fez experiência, voltou, o Lucas também, o João Paulo... Padre, graças a Deus, até hoje, firme e forte no México. Hoje ele está no México. E a outra mais nova que você ainda está terminando a faculdade. A Maria Clara está terminando a faculdade. Nessa questão das vocações, tem um ponto muito importante que eu não podia deixar de falar. Nessa volta que tinha vindo para Itapeva, quando estava grávida, a Carolina, que ainda a gente não tinha nada, eu cheguei na igreja e estava um padre que era missionário e eu escutei lá do lado de fora. Ele dizia assim... Pais, vocês sabem por que hoje falta vocação no mundo? Né? E eu não lembro o pessoal, né, todo mundo não. Eu estava ali fora, eu não estava nem, mas eu estava bem na porta da igreja, assim. Ele falou, porque os pais não consagram mais seus filhos a Deus. Não querem mais dar seus filhos para serem sacerdotes ou religiosos. Né? Querem que seus filhos sejam todos menos padres religiosos. Mas aquilo caiu tão profundamente no meu coração, que eu lembro que do jeito que eu estava, eu parei, fechei meus olhos e falei, Senhor, hoje eu consagro meu ventre, meus filhos a Ti. Quem o Senhor quiser levar, pode levar, eles são Teus. Não é? E eu acho que Deus naquele momento, não tenho certeza, né? Deus ouviu a minha oração, o meu total abandono, porque eu sei que eles não são meus.
não é? Eles são de Deus, eles vieram de Deus e para Deus devem voltar. E se nesse período de vida eles tiverem que servir a Deus e me deixar, não tem problema. Meu coração de mãe vai doer? Lógico, dói muito, a saudade, o aperto, o desejo de ficar junto. Mas eu entendo, né, que meu sangue está lá no altar também. Que coisa linda. É uma dimensão mística que, se a gente entra nisso, né, é maravilhoso. Então, quando o Lucas foi, aí depois foi o João Paulo, o segundo que foi, né, para o seminário. Ele completou 12 anos e ele entrou no seminário menor. Muito novo, né? É uma criança mesmo, né? Criança em todos os sentidos, né, Guto? Só que eu sempre pensei, pois se Maria Gorete foi capaz, né, de morrer mártire, uma criança por amor, São Domingos Sávios, São Tarcísio, Santa Imelda e tantos outros. Santa Inês, né? Tem o José Luiz Sanches, que você conhece a história dele, né? Do menino na Guerra Cristeira, que é maravilhosa a história dele, né? Como Deus não poderia continuar chamando, né, as nossas crianças hoje ainda? Para mim, sempre é motivo de reflexão das pessoas achar que a criança não é capaz de amar, não é capaz de ter esse discernimento. Às vezes as pessoas dizem, mas como que você faz isso com a criança? Ela tem um futuro pela frente, como se esse não fosse o melhor futuro, né? Exatamente. Como você pode fazer isso com a criança? Ela tem um futuro pela frente. Não, mas o melhor futuro, quer futuro melhor do que esse? Uma criança que vai crescer consagrada a Deus. Se ela decide continuar a ser padre, maravilha. Se ela decide voltar, maravilha. Mas toda aquela experiência, aquela imersão ali na própria realidade da formação e tudo, né? Porque uma pessoa que passa um tempo no seminário, numa congregação, por mais que ela volte, ela nunca volta a mesma pessoa. Jamais. A bagagem é muito forte, a vivência é muito forte. Tudo aquilo que aprende ali vai servir para toda a vida, não é? Um exemplo seu é os seus próprios filhos, né? O Lucas, a Carol, são pessoas que têm ali a sua família, têm a sua história. O João Paulo agora é sacerdote, a outra Maria Clara. A Maria Clara está novinha ainda, está terminando a faculdade aí, achando... Ela também fez uma experiência lá também de voluntariado junto com as consagradas. É interessante também saber que eu nunca contei para eles que eu tinha feito essa consagração, para que não existisse influência. Isso. Em nenhum momento a gente falou, vocês devem. A gente sempre deixou a porta aberta. Eu vou, tá bom, olha. Sempre falava para eles toda vez que eu visitava. Sim. Olha, se não tiver bom aqui, volta para casa da mamãe e do papai. Agora, lembre-se, se você quiser seguir a sua vida de sacerdote, é para você ser um sacerdote santo. Porque para ser de qualquer jeito, volta embora para casa. E vai ser um homem lá fora, justo, correto, pai de família. Mas para ser sacerdote tem que ser santo, né? Então eles sabem, né, da consagração e de tudo, isso muito depois. Né, que nós fizemos. E quando o João Paulo entrou, é lógico que ficou um vazio, porque pensa numa criança alegre, uma criança dinâmica, e ele era muito pequeno de fato, né? E aí eu fico pensando, nossa, será que eu fui tão louca, tão imatura, tão irresponsável, né, de ter deixado meu filho seguir assim ainda na sua tenra idade? Mas Jesus também, né, com 12 anos, ficou perdido no templo e estava lá ensinando, não é? E aí ele responde o quê para Maria? Não sabias que eu tinha que ocupar das coisas de meu pai? Então eu vi o João Paulo me respondendo isso, eu vi o Lucas me respondendo isso, não é? E depois disso, acho que passou uns 2 anos, a Carolina foi. Então chegou um momento na nossa vida que dos 4 filhos, só tínhamos uma conosco. 3 estavam sendo cuidadas por Nosso Senhor por aí. Exatamente. A Carolina foi fazer a experiência dela na vida consagrada. Ela foi também, acho que com 15 anos, 16 anos, também na sua adolescência, né? E os outros 2 no seminário. O Lucas ficou 13 anos no seminário. Quando estava para ele entrar na teologia, ele teve o discernimento, né, que não era a vocação dele. Ele voltou para casa, né? Reconstruiu a vida dele muito bem. Um homem íntegro, como você mesmo falou, toda a bagagem, né? Então eu sei que ele tem muita gratidão por tudo que ele viveu na história dele, que fez com que ele hoje tivesse um currículo maravilhoso, né? Porque ele já estudou muito mais depois que ele saiu, mas eu falo um currículo de vida, de experiência, né? Enfim, de mundo, né? Ele conseguiu, por ser uma comunidade religiosa, né? Os legionários, ele pôde morar em outros lugares, e isso também agrega muito valor à sua vida, né? De conhecimento e tudo mais. Então é incrível, é um homem de Deus,
né, porque ele traz a sua experiência, a sua marca. A Carolina igual. Então, assim, e aí a Maria Clara, ela não foi especificamente para viver, ela né? Foi ser voluntária. Ela foi porque o Reino Cristo, eles têm um movimento de colaboradoras que também ajuda no seu discernimento vocacional. Ela ficou, então, 1 ano na Itália. Antes da universidade, ela quis fazer essa experiência, porque ela dizia, eu quero, mamãe, saber também o que Deus tem para mim. E já tinha mudado um pouco as normas de como seria esse discernimento na parte das consagradas. Então ela foi para Roma e ficou lá 1 ano também. Ela nem em nenhum momento ela achava que ela se sentia chamada, mas eu acho que foi uma experiência, eu brinco que foi uma graduação à parte, né, de tudo o que ela viveu. Então sempre foi assim, né, nesse sentido de se entregar. E o quanto a gente percebe, né? A gente está aí com essa série vocacional agora no mês de agosto. 2 coisas importantes que a Lucia acabou frisando aqui. A importância que teve a vida dos sacerdotes durante toda a sua trajetória, desde aquele primeiro que apareceu, como que chamava ele? O Padre Torrente. Padre Torrente, depois o Padre Valeriano. Hoje a presença de um sacerdote que é filho dentro da família, não é? Sim. E o quanto a gente deve valorizar quando uma criança desperta o desejo para ser sacerdote, quando um jovem desperta esse desejo, não é? Quantos que eu escuto e os pais criticam, né? Pai, não, de jeito nenhum, isso é coisa, não tem futuro para ninguém, não sei o quê, aquela coisa toda. E o quanto a gente deve cultivar, motivar para que os jovens visitem as congregações, visitem os seminários, as casas das freiras, sabe? E para que se tem um desejo, se tem ali uma semente, ela possa ser cultivada, não é? O quanto a presença de um sacerdote ali faz diferença na vida de uma família, de uma região, de um povoado, de uma cidade, de um bairro, né? E é isso que hoje a gente quer deixar marcado aqui na nossa conversa, essa importância dos sacerdotes, né? Que inclusive essa série ela é produzida pelo Santo Flow a partir aí da parceria com a Arte Sacro, né, que você inclusive está olhando aí as imagens da fábrica da Arte Sacro, também do site da Arte Sacro, do Instagram, que é realmente uma empresa que se preocupa com 2 coisas importantes, para que as coisas de Deus sejam feitas com beleza, com zelo, com cuidado e com extrema qualidade. Qualidade não só no tecido, qualidade não só naquilo que se desenha em uma casula, em uma estola, em uma mitra, seja o que for, mas também qualidade no atendimento, rapidez no atendimento, qualidade na entrega, e tudo isso você encontra na Arte Sacro, que inclusive lá você encontra, você que é sacerdote, seminarista, material em todos esses sentidos, diácono permanente, assim como o Tadeu, o esposo da Lucy. E uma outra coisa importante é que você pode presentear um padre através do site da Arte Sacro, procurar ali alguma coisa, coloca o endereço do padre, entrega para o Brasil, qualquer lugar do mundo, tá bom? Então você vai conhecer bem a história da Arte Sacro nessa série maravilhosa aqui no Santo Flow, que nós estamos gravando aqui em Balneário Camboriú, na cidade da Arte Sacro. E você vai perceber quantas histórias, quantas coisas belíssimas a Arte Sacro já vivenciou no seio da igreja, e vale a pena ter realmente um paramento bem feito, bem preparado, além de ser feito com amor, valorizando aí a beleza que é realmente necessária para que seja digna aquilo que se fala de liturgia e daquilo que está ali no presbitério, para ser celebrado o sacrifício de Nosso Senhor e todos os outros, todos os sacramentos da nossa igreja. Agora, quando você vai para o Rio de Janeiro, depois você vai no México, quanto tempo você fica como missionária dos legionários? Como casal missionário? Acho que foi uma média de 12 anos, 13 anos, foram bastante tempo. Bastante Do Rio, tempo. nós voltamos para Varginha. Certo. Varginha ficamos um tempo, depois fomos para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, nós fomos para Paraty. Sim. Fomos montar um trabalho maravilhoso que eles tinham dos evangelizadores de tempo integral, que eles pegam pessoas dos mais tenros, assim, lugares, ali no caso, né, seriam os pescadores. Formamos eles,
para capacitarem para que eles sejam evangelizadores naquele lugar. Né? Então, entre Belo Horizonte e Paraty, a gente foi para o México, é verdade, porque nós moramos no México um tempo para nos prepararmos para fazermos esse trabalho com os evangelizadores aqui no Brasil. Certo. Aí viemos para Paraty. De Paraty, né, por N situações, o projeto teve que ser interrompido num determinado momento. Aí nós voltamos para Itapeva até saber para onde iríamos de novo. Então, e nesse vai e vem sempre foi esse deixa tudo. Porque você chega num lugar como missionário, não dá de fato, é aquilo que Cristo fala, né? Deixa tudo, não olha para trás e vai. Não tinha como levar as coisas, deixa tudo, tá bom. Então, onde ficava, ali ficava o que a gente tinha conseguido, né? Aí voltamos para Itapeva, de Itapeva fomos para Brasília. Chegamos em Brasília, a gente foi morar na meia casa, como diz a Maria Clara, porque era uma casa emprestada, porque assim, o missionário chega e não tem onde ficar, né, não tem onde encostar a cabeça, é o que te dão. Né? Então, na primeira semana, 2 semanas, ficamos na casa de um casal do Reino Christi, que nos emprestou porque eles estavam viajando. Ficamos lá, depois uma outra senhora emprestou uma casa de fundo, que era uma edícula que a mãe morava, ficamos lá um tempo. Aí depois, sim, que se conseguiu um lugar para a gente, mas nisso foram uns 3, 4 meses. Aí fomos para uma outra casa. Então, além de que mudamos muitas vezes, às vezes no mesmo lugar. A gente tinha que mudar várias vezes, né? Meu Deus do céu. Porque não tinha por onde ir. E aí nós ficamos, e lá então em Brasília foi o lugar que nós ficamos mais tempo. Nós moramos ali, acho que 17 anos, sendo que dos quais, com os legionários, né, eu acho que a gente ficou ali provavelmente uns 9 anos. Só ali em Brasília, foi um bom tempo. E ali, né, trabalhava com a seção de senhoras do Reino Christi. Nisso, a Carolina voltou do México, porque ela também, além dela ter feito uma experiência dentro da parte das consagradas, que ela viu que não tinha vocação a ser consagrada, mas ela quis ser colaboradora, não é? Que é um trabalho voluntário que eles ajudam, então, seja as meninas, as consagradas, e os meninos, os padres, em qualquer lugar do mundo. Então, ela ficou também lá, acho que 1 ano e meio sendo colaboradora, voltou para estar conosco, foi fazer a sua faculdade. Depois que ela terminou a faculdade, começou a trabalhar, ela conheceu o Tiago, né? Veio para São Paulo também para estudar. Nesse intervalo, a Maria Clara foi para Roma, então chegou um momento que a gente também não tinha ninguém mais em casa. Ai, Jesus. Então essa história que você vai ter um monte de filho que vai vir com a casa cheia, nem sempre funciona. Nem sempre é realmente a realidade. E nesse período, né, em que as meninas estavam também, foi quando o Tadeu resolveu ser diácono. Ele foi chamado, né, o padre. Os legionários têm uma paróquia lá em Brasília, que é da Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, lindíssima aqui. Sim, que nos acompanha todo o tempo também. O padre Valeriano, ele era apaixonado por Nossa Senhora de Guadalupe. Tá. E ele que nos apresentou ela, inclusive, a primeira aparição dela é no dia do aniversário do Tadeu. Eu lembro de um padre em São Paulo que também gostava muito de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Você lembra dele, que a gente conheceu em Rio Preto? Padre Carlos, né? Mas ele era da congregação dos combonianos, né? Como deve estar o Padre Carlos, né? Depois, se você souber conhecer aí, ele é de São Paulo, coloca aí nos comentários para depois a gente achar. Um amor de padre, né? Dos combonianos, muito devoto de Guadalupe. Ele falava muito sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Então o Padre Valeriano que nos apresentou, e depois fomos para os legionários, na qual nasceu no México, né? Sob o manto dela. Então o Padre Alexandre, na época, Pacioli, ele resolveu chamar o Tadeu para ser diácono, para trabalhar ali na paróquia. Então o Tadeu foi estudar. Para ser diácono tem que ter a permissão da esposa, né? Aí você assinou? Assinei os documentos, eu brinco com ele que é para ele não casar mais. Mas assim, foi um momento também bem exigente, né? Porque depois de um certo tempo você voltar a estudar e você ter que ficar, né, por conta daquilo, realmente é uma doação também, de ambas as partes. Então era comum finais de semana a gente praticamente não ter a presença do Tadeu, porque como ele trabalhava durante todo o dia e ainda fazia a faculdade de teologia e tinha que então finais de semana, é uma faculdade que se faz de joelho, né, que você tem que estar estudando e lendo muito, então era comum não ter a presença dele durante os 4 anos de faculdade em finais de semana, em que a gente tinha que fazer as nossas coisas,
coisas como família, e ele às vezes saía alguns momentos para vir, e depois, né, da ordenação é um outro tipo de exigência. Aí tem os sacramentos, todo o trabalho que faz, sim, final de semana, nas paróquias e tudo. Né? Exatamente. E o cemitério, né? Eu brinco que ele era o homem do cemitério, porque acho que nunca viveu tão perto da morte, porque como a paróquia ela era muito próxima do cemitério. E o diácono não vai lá. Era todo o tempo, porque todos os diáconos e padres que não podiam, pediam para solicitá-lo. Então ele vivia no cemitério. Ai, que coisa. Foi um tempo assim bem exigente, né? Às vezes dia de domingo, eu lembro de domingo em horário de almoço, chamarem ele ter que deixar. Então assim, quando você diz sim, é um sim total, não dá para você ir na parcialidade, respinga na família toda, todo mundo tem que estar aberto. Então, olhando assim para a nossa história, né, enquanto família e de todo esse trabalho vocacional, o que me remete, né? É um chamado, de fato, que Deus nos deu, né, para ser essa luz no mundo, para deixar que as vocações florissem na nossa casa de uma forma espontânea, né? Porque cada um decidiu, na sua liberdade, fazer a sua escolha de ir ter a sua experiência. Nos chamou como pais, né, a doá-los, mas também a levar isso para fora. E eu queria muito, né, nesse convite que eu quero fazer hoje, né, para quem está nos assistindo, Guto, seja você pai de família, mãe de família, a ser generoso, a não ter medo de forma alguma de dizer sim e doar seu filho. Aquelas que ainda não têm filhos, consagrem mesmo seus ventos. A nossa igreja precisa, né? Cada dia eu fico pensando, se não tivermos vocação, se não tivermos sacerdotes, quem vai nos trazer Jesus? Verdade. Quem vai nos dar Jesus diariamente? Quem vai nos confessar? Né? Essa confissão que é tão libertadora, né? O sacramento da confissão. Então, a beleza do sacerdócio é algo tão grandioso que ultrapassa o nosso conhecimento ou o que a gente pode querer de entendimento. E passa pelos pais. Passa pela vocação do casal. Porque só nós que podemos procriar. Verdade. Não é? E agora, é triste você escutar um pai e uma mãe falar, meu filho pode ser o que quiser, e eu ouvi isso inúmeras vezes dentro do nosso trabalho vocacional, que poderiam ser o que quiser, mas jamais ser um padre e uma freira. Eu já ouvi muito isso. Outro dia, aqui em Balneário, há pouco tempo, um casal bem jovem, o Tadeu brincou, né? Nossa, que linda, né? A sua filha, quem sabe, né? Ela vai construir uma família, casar. Até nisso, hoje os pais estão muito confusos. Jamais. Eu prefiro que ela, assim, né, seja... Não sei nem se a gente pode falar isso aqui, né? Do que realmente casar, né? Então, assim, tão confusos os pais no sentido de ajudar seus filhos a encontrar a beleza da vocação, seja ela no matrimônio ou no sacerdócio, não é? Que se nós não falarmos também, quem vai falar? E para você ter ideia, tem um dos padres hoje, né, que inclusive ele é o diretor territorial do Brasil hoje, o padre André Devô. Ele vai lembrar bem dessa história. A gente trabalhava com os Caves, ele já era um jovem de 27 anos, ele foi uma vocação madura, adulta. Sim. E a mãe dele era do grupo das Santa Mônicas, que rezava pela conversão dos filhos. Só que quando ele decidiu, não sei nem se eu posso estar falando isso, padre André, mas eu acho que todo mundo sabe. Já foi. Já foi. Quando ele decidiu ir para o seminário, ele era noivo, ele terminou o noivado, a família não aceitava de forma alguma que ele fosse. Olha. E quando estava para ele ir para o seminário, os pais trancaram a casa e deixaram ele trancado. Tomaram as chaves e deixaram ele trancado para ele não conseguir pegar o voo e perder. Ele conseguiu pular a janela. E o Tadeu levou ele para o aeroporto. Foi assim, imagina você ter raptando um menino, ele liga pro Tadeu, vem me buscar porque meus pais me trancaram. E ele saiu escondido dos pais para o seminário. Graças a Deus hoje os pais, né, entendem, acolhem. Mas é interessante a gente saber, né, que existe ainda pais que não conseguem compreender a beleza. E existem jovens que também estão sendo chamados, né, e que também não têm a coragem de dizer sim, porque acha que vai perder alguma coisa. E você não vai perder nada, você vai ganhar um mundo, não esse mundo, né, que a gente pode dizer, né, daqui da terra, dos bens materiais, ou o que é que seja, mas a promessa de Cristo, ela é real, você vai ganhar 100 vezes mais. Com certeza. E eu olho para o meu João Paulo, né, que é um filho espetacular, eu comentava com você ontem. Sim.
um jovem extremamente dinâmico, né, inteligentíssimo. Mãe não pode falar muito, né, mas sempre foi muito estudioso, né, é um poliglota. Ele gosta de esportes, de nadar, de fazer trilha, vai correr uma maratona agora em outubro, e é um santo sacerdote. Então você pode fazer as coisas desde que você faça bem, né, viva bem, não coloque o seu ministério em segundo plano, que as outras coisas Deus não vai tirar de você. Aquilo que é bom, Deus não tira. Hoje você pode considerar que vive um pouco mais estável, né? Hoje, na realidade de hoje, né? Faz só 1 ano e meio que eu tô aqui no Balneário. Então ainda não tenho tanta certeza. Daqui a pouco vamos marcar a viagem para próximas brincadeiras. Só 1 ano e meio. Mas é uma realidade de 1 ano aí. Mas olhando toda a sua história, né? Claro, eu nem perguntaria se valeu a pena, porque tá na sua cara, tá estampado que você é uma mulher feliz, com uma família feliz, uma esposa feliz, uma mãe feliz, uma avó feliz, e assim vai. Sim. Mas a quantidade de entrega, a quantidade de abertura ao que Deus deseja, ao que Deus chama, o sim ao que Deus chama, de forma direta, potencializou, tipo, o que hoje Deus providencia para que você viva perto das suas netas, perto dos, assim, entre aspas, dos filhos, e de ver seus filhos com tudo, né, de você olhar diversas vezes que olhou armário, que olhou casa pegando fogo, que olhou casa debaixo d'água, e hoje ter uma certa base para conseguir viver e tudo, e dizer, olha, além de ter valido a pena, Deus foi extremamente generoso, e hoje a gente consegue ver as coisas no lugar e, de uma certa forma, ter uma certa segurança de viver, né, agora, nesse tempo, de ver os filhos e ter a vida como um casal e tudo. Como que você analisa assim tudo isso? Deus é bom o tempo todo, né, Guto? Ele não falha nunca e ele sempre nos dá o 100%, realmente, ou mais às vezes, né? Eu confesso assim que tudo isso, né, a gente falar hoje talvez seja um pouco mais fácil, mas foram momentos de muita dor, muitas noites, eu confesso para você, sem dormir, de lágrimas, de sofrimento, porque também há os momentos da ruptura, né? Seja você deixar uma comunidade, depois você tenta outra, deixa de novo. Por mais que você saia numa situação aparentemente boa, aquilo não deixa de te causar frustração, dor, né? Ou esses momentos que não tinha nada, ou que você deixa tudo, desafiar para o novo. Mas eu sempre penso que lá na frente Deus tem algo reservado que eu não consigo enxergar o que é. Então, nessa estrutura, sim, valeu a pena, lógico, né? Sempre, quando eu olho para tudo. Mas hoje nós estamos muito bem, né? Não nos falta nada. Nós temos todo o necessário para que a gente possa viver e viver bem. Fruto do nosso trabalho também, né? Porque trabalhamos muito, era incansável, né? O Tadeu, né? Muitas e muitas horas de trabalho, porque durante um longo tempo ele ficou trabalhando na paróquia de Guadalupe, não só como diácono, mas também ajudando na parte administrativa, e era assim 12, 14, 16 horas por dia, né? E então agora a gente também está colhendo um pouco, né, de sossegar. Nós não esperávamos vir para cá tão cedo. Queríamos mudar para cá, mas mais lá na frente. Na verdade, o Tadeu queria ir para o Nordeste, que é o amor da vida dele, é o Nordeste, de onde você faz parte. Só que daí, como a Carol, os netos vieram para cá e tudo isso se encaminhou, quando nós nem nos demos conta, já estávamos aqui, né, vivendo. E hoje está sendo assim... Foi primeiro um luto mudar para cá, eu confesso, porque eu amava Brasília, né, a minha comunidade da igreja, as pessoas que eu conhecia, tenho os filhos lá, mas Deus tinha algo reservado para cá. Então a gente está vivendo uma outra etapa agora. Talvez, quando eu olho para a história, eu falo que é um momento que ele está nos dando de descansar mesmo, né? De poder chegar aqui, de se alimentar do amor das crianças, da Carolina, que é extremamente presença. O Tiago, né, é um genro maravilhoso. Toda a família da Madalena é uma família que nos acolheu, que nos trata assim. Somos uma grande família, de fato. Aqui a gente já não sabe quem é quem mais. Até nos confundem, né, como irmãs lá na loja, na Arte Saco, pensa que eu sou a Madalena. Quando a gente sai, é uma
uma graça, eu brinco que ela é minha irmã gêmea, né? Então, graças a Deus que a gente tem essa experiência. E financeiramente, né? Eu acho que hoje a gente está bem, a gente tem o necessário para a gente viver. Sei que Deus não vai nos faltar lá. Né? Continuamos dando o nosso dízimo 10%. Olha aí, né? A gente, além do amor das vocações, eu tenho amor pelo dízimo. Isso. Tenho muita história com o dízimo também, né? Desses 10%, desse amor da entrega, de devolver aquilo que pertence a Deus. E a semana passada me aconteceu um fato engraçado, né? De um medicamento que eu tomo que é muito caro. E por acaso eu liguei para perguntar uma coisa lá e eles me deram a injeção pelo preço, quase da metade do preço. Eu falei, nossa, que legal. A hora que eu encostei, me veio claramente assim, Lucy, estou te devolvendo também o seu centro do dízimo, né? E eu falei, Senhor, é isso. Então a gente também tem que estar muito atento nas pequenas coisinhas do nosso dia a dia que Deus vai nos mostrando. Então eu só tenho a agradecer, né? Nessa parte da gente estar, nunca você vai se sentir estável e eu nunca quero me sentir assim, confortavelmente, falar, tá tudo bem, porque Deus está sempre nos chacoalhando, mas eu falo pro Tadeu que quando nós olhamos para a nossa família, que é o nosso bem mais precioso, o que cada um conquistou, né? Cada um dos nossos filhos, no estado de vida que eles se encontram, os homens e mulheres que eles são, já valeu a pena de termos vivido tudo que a gente viveu. Então, eu acho que seria, se a gente fosse resumir tudo isso numa palavra, é gratidão a Deus, sabe? Muita gratidão por Ele ter me chamado, ter chamado meu esposo, nós enquanto casal, né, para construir essa família. E eu sei que por vários lugares que a gente passou, em vários corações também, a gente deixou a nossa marca, né, para as pessoas terem coragem de dizer sim à vida, sim às vocações, né? Quantos casais chegam e falam para nós assim, eu quero mesmo ter um filho padre, né? Você mostrou para a gente que vale a pena, que é possível, né? E tem casais que hoje, quando engravidam, porque estão no 5º, 6º filho, eles ligam pra gente primeiro, falam, olha, só vocês que sabem, descobri hoje, porque meus pais não vão aceitar de jeito nenhum. Né? Então, nós vamos fazer 40 anos de casados, né? Daqueles 8 meses de namoro, gerou uma família assim, porque Deus esteve presente, o sacerdote esteve presente. Então, pra gente encerrar também, eu estou encerrando, olha, porque eu quero pegar e falar para os sacerdotes. Porque tem muito sacerdote que às vezes está cansado, é verdade, está na solidão do seu leito, procure uma família. Seja amigo de casais, vá para casa dos casais, durma lá seu momento de descanso. Eu tinha padres que ia depois do almoço, desligava o telefone e falava, agora eu vou dormir, pode dormir, padre, né? Olha, tinha o padre Isidoro, né, que já faleceu também, eu vou fazer uma caipirinha, pode fazer, todos eles tinham a chave da nossa casa, Guto. Olha que maravilha. Todos os padres que passaram pela nossa vida tinham a chave, porque a gente estando ou não estando lá poderia ser a Betânia deles. Então vocês precisam dos casais e os casais precisam dos senhores. É uma troca. Nós, enquanto casal, precisamos do padre para nos ajudar nos momentos que a gente também está desanimado, nos momentos que a gente não sabe até tomar uma decisão numa educação, numa correção dos nossos filhos. Enfim, é uma troca. E um sacramento, né, enriquece o outro. E como um casal dá força para o padre também quando ele está desanimado, porque ele enfrenta dificuldades, né, no dia a dia na sua paróquia. Ele sofre a rejeição, ele está longe da família, né, ele está longe às vezes dos amigos, e ele precisa de casais também que impulsione ele a viver a santidade. Então, às vezes, padre, de você ficar na sua casa assistindo uma televisão, não que o senhor não tenha direito a isso, de saber selecionar, mas às vezes ficar com momentos de muita ociosidade, vai para casa de um casal. Vai lá, vou almoçar aí, vou tomar um café. O padre Valeriano, ele nem avisava, ele levava os mendigos lá para casa. Minha filha trouxe aqui para tomar um banho, trouxe aqui para almoçar. Né? Quando eu chegava lá, mas eu cheguei à cozinha toda derramada de óleo, porque ele foi fazer comida lá, eu não estava em casa, derramou o óleo, limpou do jeito dele, aquela bagunça, não é? Mas ele se sentia em casa, não é? E é preciso os padres também, sabe? Se vocês, eu sei que vocês têm muitos amigos padres, Verdão, Henrique, com certeza, mas, né? Deixam a chave para os padres. Que bom. Para quando vocês não estiverem lá, igual vocês estão aqui em Balneário, se ele precisar ir descansar, fugir um pouquinho da rotina dele, vai para casa. Que maravilha, hein? Acho que é isso, Gostei. Né? E quem sabe um dia que exista, né, uma casa de repouso para padres, em que seja um spa, em que tenha ali profissionais para escutar esses padres, que eles possam dormir, tomar um banho de piscina,
que eles possam... quem sabe um dia, eu vou sonhar um dia com isso, né, filha? Que legal isso. Seria legal, não seria? Muito bom. Um lugar assim que eles, olha, eu sei que se eu precisar eu vou para um lugar e lá eu vou poder rezar, mas também vai ter um profissional para me escutar, eu vou poder ficar ali numa banheira de spa, descansando o corpo e tal. Que coisa é isso? Tem um pessoal da comunidade da Raquel Carpenter, que também já participou aqui do Santo Flow, Água Viva, que eles têm um spa lá no Espírito Santo, e não só padres, mas outras pessoas, e é o primeiro spa católico do Brasil, não é? Que delícia. Primeiro spa católico do Brasil. Você passa lá uma semana e tal, e tem momentos de oração e tal. Então, quem sabe aí, um só para sacerdotes, tipo assim, estou cansado, vou lá. Mas a sua casa também pode ser um spa, né, para o sacerdote aí da sua paróquia. E que bom. As religiosas, né? Eu lembro que lá em Belo Horizonte nós tínhamos uma casa muito grande, né? Com uma piscina semi-olímpica. Era um espaço muito grande. E era comum as irmãzinhas da Toca de Assis, o dia de descanso delas, ficaram o dia todo lá, estando nós em casa ou não. Elas iam para lá e passavam o dia lá, não é? E era muito bom. E uma coisa interessante também a gente falando disso, uma coisa que alegra os padres, porque não significa que ele ser padre, significa que ele não teve a virilidade, não quis casar, não podia ter filhos. Eles também amam crianças, gostam de estar. E como nossos filhos também dão alegria, alimentam o sacerdócio deles. É verdade. Né? Então o padre Valeriano era muito comum estar com as crianças no colo, a Carolina penteando a carequinha dele, brincava, rebocava ele às vezes de batom, fazendo careta nele, e ele ria, ele sentava, ele jogava bola com as crianças, ele brincava de esconde-esconde, e você via que aquilo trazia uma vitalidade, uma alegria para ele, porque a criança é assim, né? Ela tem esse poder, né? Onde tem criança tem gente rindo, né? Porque a criança faz isso conosco. Então tem tantas coisas boas, né, que os padres podem, porque às vezes o pessoal acha mais fácil fazer um bolo e mandar na casa do padre. E os padres ficam tudo gordinho, não é bom? Né? Então chama o padre para vir para casa, faz uma comidinha para ele, mas deixa ele descansar. Também não é só trazer problema para padre, porque às vezes também ele vai na sua casa e você começa. Padre, olha, sabe fulano, sabe cicrano, olha a minha vida. Padre, olha, eu vou trazer aí, tá chegando aí, padre, 5 pessoas pro senhor confessar, tá certo? 5 amigos e tal. Os padres precisam parar, gente, né? Isso também a gente tem que ter essa sensibilidade, né, Lucia? Como quando Jesus ia para casa, né, de Marta e Maria, ele ia para descansar, ele ia para estar com os amigos. E eu sempre penso nisso, né? A gente criar na nossa casa essa Betânia, onde o padre venha, descansa, né, repousa a alma e ele sinta seguro, protegido, como a gente neles. Verdade. Sabe? Então acho que é uma coisa boa. Vamos fazer esse spa, Guto. Bora fazer esse spa? Bora fazer esse spa. Nossa, é um sonho, seria maravilhoso. O padre não ia faltar. Não ia faltar. Não ia faltar esse spa para os padres. Olha, Lucia, eu quero agradecer muito. Primeiro, Arte Sacro, por estar proporcionando essa série especial sobre vocação aqui no nosso canal do Santo Flow. Agradecer a toda a parceria muito especial e espero que seja frutuosa, já está sendo. E agradecer também a você por toda essa partilha de 1 hora aí. Nossa, foi muito. Quase 2 horas de conversa. Eu queria pedir para trazer o Bento, que daqui a pouco eu vou só fazer um momento com ele aqui. Pode buscar ele? Você consegue, não? Consegue? Daqui a pouquinho. E após aqui encerrar a conversa, nós vamos ter um bônus aqui na nossa conversa, que vai ser uma participação do Bento, que é filho da Carol e do Tiago, e é neto da Lucy, que eu vou conversar, o primogênito, e eu vou conversar um pouquinho com ele aqui, você conhecer um pouco aí desse garoto que eu fiquei bem feliz em conhecê-lo. Mas, Lucy, muito agradecido e foi uma alegria você estar conosco aqui no Santo Flow. Eu que agradeço, Guto. E eu espero, né, que essa série que a Arte Sacro está proporcionando possa despertar realmente, né, muitos corações, né, que estão indecisos, de jovens, né, a dizer sim. Muitos sacerdotes que às vezes estão balançando um pouquinho também, né, possam retomar o seu amor, né, a sua vocação. E, inclusive, nisso, né, nessa simplicidade que a gente fala, né, do dia a dia,
liturgia, de estar numa família, de estar numa Santa Missa, mas também retomar, às vezes, o zelo, né, pelo cuidado dos paramentos mesmo, da liturgia, quanto isso faz diferença para nós que somos leigos, né, independente de eu estar aqui na Arte Sacro ou não, como é bonito, né, ver um padre ali todo paramentado, zeloso por tudo o que é a vivência da liturgia, né? Então que possa, né, toda essa série que a gente vai estar fazendo aqui ajudar os nossos sacerdotes, né, a amarem mais e melhor. Amém. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco e acompanhe toda quarta-feira aqui no Santo Flow às 9 da noite a nossa série Vocação da Arte Sacro. Até dezembro essa série especial com conversas muito especiais. E fique à vontade para visitar também o site da Arte Sacro, o Instagram. Vai lá, você que é sacerdote, seminarista, diácono, você que é leigo, vai presentear o seu padre. Lá eles têm todo um atendimento personalizado. Pode falar no WhatsApp, qualquer dúvida, fique à vontade que eles vão te ajudar no que for necessário. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí, Bento, você é filho de quem? Sou filho de Carol. Sozinha? Não, da Carol e do Thiago. Ah, e eles são de que empresa? Eles trabalham em qual empresa? Fala aí pra mim. Arte Sacro. O que a Arte Sacro faz? A Arte Sacro, ela faz roupa de padre. Rapaz, como que você acha que é feita uma casula? Você já viu fazendo, não? Não. Nunca viu? Mas como que você acha que é feito assim? Vai, pode falar. O que tem na sua cabeça, pode falar. Eu acho que é pegando uma agulha e começando a costurar. Certo, aí começa a costurar, o que mais? Começa a fazer vários desenhos. Certo. Fazer cores. Cores. E aí fica pronta a casula do padre, né? Uhum. E como que você acha que... o que é que você disse assim? Uma casula bonita. Você acha que é como? Uma casula bonita? Verde. Verde? Ah, você acha bonita a casula Sim. verde? Brilhosa, menos brilhosa? Como que você acha? Eu gosto dela do jeito normal, sem brilho nenhum. Sem brilho nenhum. Ah, entendi. Aí eu gosto daquela cruz. Certo, que tem a cruz. Ah, é legal. amarela. Ah, entendi. E se você fosse um padre, você compraria na Arte Sacro? Compraria. Compraria? Mas por quê? Porque eu gosto de lá, porque lá eles dão folha. Ah, eles dão folha lá? Ah, entendi. Tá, eles dão folha. Folha assim? Como assim? Sim. Folha de árvore? Sim, Folha? Ou folha pra desenhar? folha pra desenhar. Ah, então Aí eu lá é pego e legal faço por uns causa disso. livrinhos. Ah, faz os livrinhos. Então lá é legal por causa disso, né? Então, ó, padres, quando vocês forem comprar na Arte Sacro, peçam folhas, né? Pra desenhar E lá. também outra coisa. Ah, pode falar. Também tem quadros lá. Aí, às vezes, eu vou lá, pego a caneta e começo a desenhar. Ah, que legal. E também tem mais uma coisa. Pode falar. Se você quiser saber aonde tem balinha, Balinha? Tem balinha. É? Tem balinha na Arte Sacro lá. tem lá bom, quando cara. você chega na loja pra comprar as roupas, lá tem balinha. Como que você acha que um padre deve ser assim na vida? Como que você acha, assim, na sua opinião? Importante. Importante?